em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 324. Eu sou Rafael Arinelli e brasileiro não desiste nunca. Eu sou Stefânia Amaral e à meia-noite eu levarei sua alma. Olha. Eu sou Vitor Burgo e eu acho que Central do Brasil tinha que ter levado o Oscar de filme estrangeiro. Ai, injustiça! Eu sou Daniel Cury e corre pra assistir que não vai ficar muito tempo em cartaz. Cheia de mensagens subliminares esse começo aqui, né? As pessoas escolhem frases sempre com um recadinho pra quem quiser ouvir, né? Principalmente. Muito bem, meus amigos, estamos aqui neste podcast Cinemação 324, né? Estamos reunidos aqui para bater um papo importante, né? Afinal de contas, esse ano, mais do que nunca, né? A gente tem tentado trazer muitos temas aqui que agreguem principalmente ao nosso cinema, né? O cinema nacional, a como a gente está cultivando o nosso cinema ou não está cultivando, né, o nosso cinema. Então a gente tem feito essas discussões aqui, já tivemos aqui discussões muito legais aí sobre a Ancine, né? A gente veio explicamos um pouquinho de como que tá o Game of Thrones dentro da Ancine. Trouxemos aqui a Denise Fraga também para falar um pouco da experiência dela dentro do cinema, da arte e tal. Também tem podcast sobre a Lei Rouanet, né? E tantas outras coisas. Então, são papos interessantíssimos que vale a pena para você que quer entender um pouco mais sobre o cinema nacional. E aí, para completar essa série de podcasts nacionais, resolvemos aqui discutir por que o Brasil não consegue marcar seu território no Oscar, né? Porque ele está tanto tempo obsoleto dentro da maior premiação de cinema do mundo. E a gente vai discutir um pouco isso. E para bater esse papo, a gente trouxe duas pessoas que já estiveram aqui com a gente. A primeira delas é a Stefânia. Stefânia já esteve com a gente aqui em outras oportunidades. Fazia tempo que a Stefânia não aparecia aqui, então seja bem-vinda, Stefânia, novamente à nossa casa. Muito obrigado por estar aqui e se apresente para, de repente, quem não te conhece, né? Você tá lá no Feito por Elas, tem outros projetos aí seus também, então se apresente aí pro público. Obrigada, gente, pelo convite, que vocês sempre estão chamando, né? Mas eu não pude ir vários, não teve como vir, mas tô de volta, porque cinema nacional eu não podia deixar de participar, não, que eu adoro. Bom, tô no Feito por Elas mesmo e no Cinematório também, com menos frequências que estamos gravando no Cinematório. Dois outros podcasts, né? Feito por Elas, Cinematório. Feito por Elas só falamos de diretoras, né? Somos todas garotinhas. E Cinematório é mais variado. Rolê, né? Então, acho que basicamente isso. O público podcaster é isso. Mas eu também sou pet sitter, faço revisão, querendo uns frios aí, vocês podem me procurar. Ótimo. Ótimo, bom saber, bom saber. E o nosso outro convidado aqui é o Vitor que esteve aí recentemente até com a gente, né, falando sobre a biografia da Fernanda Montenegro. O Vitor que tem um site que é difícil de lembrar o nome, né, Vitor? É muito difícil, né? Siga o Vitor. É muito criativo também, eu acho. Pô, mas é bom, que bom que você tá aqui com a gente de novo, você viu, né? A gente fala que vai chamar de novo, às vezes demora um pouco, mas a gente chama. O Vitor é provavelmente o único aqui desse podcast que já assistiu Laços, né? Ah, verdade, olha aí. Ah, assisti Laços, assisti ontem. Entrevistei a turma da Mônica, fiquei emocionado. Pô, que legal, que legal. Vitor, bem-vindo então, de novo aqui, né, com a gente.
eu queria que você fizesse aí um convite formal, né, para os nossos ouvintes irem lá visitar seu canal, visitar seus projetos, suas escritas. Olha, primeiro, obrigado pelo convite de novo. Foi muito legal falar da Fernanda Montenegro, aquela vez a gente bateu um papo muito legal, ainda mais sobre Fernanda Montenegro. E agora também, cinema brasileiro, não tinha como eu recusar, porque eu amo o cinema brasileiro. E o meu site, grande parte dos meus posts, das minhas entrevistas, eu falo de cinema brasileiro, né? Entrevisto muita gente, muito ator, diretor, produtor, enfim, toda essa galera aí do nosso cinema. Claro, a gente também assiste outras coisas, tipo hoje Toy Story, mas quando é cinema brasileiro eu fico mais empolgado ainda, porque acho que é importante a gente sempre dar visibilidade pro nosso cinema, que tá lutando aí pra se tornar uma indústria, né, de verdade e ser levado a sério. E tô lá no cinevitor.com.br, que é o site, tem as redes sociais também, tem YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, essas coisas todas, tá tudo lá. Legal, show de bola. Fica aí o convite então pra vocês conhecerem os projetos dos nossos convidados. E hoje, então, vamos bater esse papo, vamos tentar decifrar um pouco mais de como o Brasil caminha, né, pro Oscar ou se afasta dele. Vamos bater esse papo aqui hoje, logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. As pessoas acham que fazer repercussão, leitura de comentário aqui, né, às vezes pode não ter tanta importância, mas tem, porque esse espaço aqui é aquele momento onde a gente se conecta com o nosso público e entende um pouco mais do que está acontecendo com vocês aí que ouvem a gente. Então, se você tá aí, se você quer compartilhar com a gente a sua visão sobre algum episódio que a gente lançou, é importante você mandar seu comentário aqui pra gente, você sair do armário. Foi por isso que a gente inventou, né, essa expressão, sair do armário. A gente inventou essa expressão. Na verdade, você ressignificou. Ressignifiquei, exatamente, é verdade. E para isso, basta você mandar um e-mail aí para contato@cinemação.com. Você mandando esse e-mail vai chegar aqui para mim e pro Dani. A gente seleciona, coloca aqui e a gente lê dentro do podcast. Você também pode ir lá visitar o nosso site, né, o cinemação.com. Lá no nosso site, onde tem mais de 20 autores escrevendo para vocês com frequência, sempre com novidades, sempre com textos ótimos lá para você se aprofundar nesse universo cinematográfico. Você também vai encontrar todas as nossas redes sociais. Estamos no Facebook, estamos no Twitter, estamos no Instagram, estamos no SoundCloud, estamos no Spotify, estamos no YouTube, estamos em tudo que você pode imaginar, o Cinemação tá lá. Então é simples você entrar no cinemação.com, né? Você vai lá, digita cinemacal.com e você vai ter lá todas as nossas redes sociais. Agora, essa semana que passou, nós temos algumas novidades bacanas lá dentro do cinemação.com. Por exemplo, o Dani colocou lá recentemente um post chamado Premiação do Oscar define datas e terá diversas mudanças. Quer saber quais são as mudanças? Quer saber as datas? Acessa lá o post que o Dani escreveu. Temos também um texto novo de um colunista convidado, Gui Pereira. Quem é Gui Pereira, Dani? Gui Pereira é um diretor de cinema. Olha aí, o cara é diretor e escreve pra gente? Escreve pra gente, exatamente. Olha que maravilha. E o Gui Pereira lançou seu novo artigo aí, chamado 50 anos do Fusca mais querido do cinema, e ele vai falar um pouco sobre isso também. Temos lá também um post sensacional que sai com frequência, episódio 6 do Prato Nacional, um artigo lá que o Bruno Sork escreve pra gente com frequência, sempre falando sobre cinema nacional, e dessa vez ele vai falar sobre o Bem Básico Brasil. Ele vai discutir um pouco sobre o assunto. Cara, tá incrível. Quer saber um pouco mais então sobre cinema? Vai lá no cinemação.com. Outro ponto importante também é o seguinte: você que está aí ouvindo o podcast do Cinemação, saiba que você pode ouvir a gente no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no YouTube, no SoundCloud. Estamos em todos os agregadores. Basta você procurar por podcast Cinemação, né? Você vai lá e escreve Cinemação, Cinem, abre parênteses, ação, fecha parênteses, você vai encontrar a gente lá. É simples de achar e tem todos os nossos episódios lá. Você vai poder ver vários episódios bacanas que a gente já gravou, que tá aqui, simples de você ouvir. É legal que você vai poder interagir com a gente também, né? Porque você vai lá, escuta um episódio e depois vai lá e deixa um comentário. Aliás, vou deixar aqui um orgulho que a gente tem
que é o seguinte, a gente recentemente colocou no ar, né, nosso último podcast, falando sobre Olhos que Condenam, e adivinha quem curtiu um retweet dentro do Twitter? Quem, Dani? Quem foi curtiu? Eva, não foi? Cara, a Eva DuVernay. A Ava DuVernay curtiu um tweet que... E logo depois ela comentou, descobriu a hashtag Olhos que Condenam, porque daí ela se tocou, se descobriu que essa é a hashtag que é o título brasileiro do produção dela, e daí ela tava vendo tudo, provavelmente com o tradutor, não sei, né, com o tradutorzinho do Google lá, sei lá, e aí ela falou que tava encantada com os feedbacks dos brasileiros e tudo mais, porque daí o pessoal não tá usando a hashtag When They See Us, né, então ela demorou pra descobrir. Eu tenho pra mim que ela descobriu essa hashtag por causa do nosso podcast. Com certeza, mas eu não sério, porque dúvida. A gente citou as duas hashtags e ela, então provavelmente foi por isso. Cara, foi um motivo de orgulho, de felicidade. Então, você que tá aí, não segue a gente no Twitter, vai lá seguir, porque vale muito a pena. E segue também a gente aí nos outros agregadores de podcast também. É muito importante você ir lá classificar e ajudar a divulgar ainda mais o nosso trabalho. E se você, além de divulgar o nosso trabalho, puder contribuir todo mês com um valorzinho, mesmo que pequeno, mesmo que de R$1 ou $1, ou R$5 ou $5, ou 10 ou 15, enfim, você escolhe, você pode ser um patrão ou uma patroa do Cinemação. Ao fazer isso, você vai fazer parte do grupo nosso no Facebook, você vai fazer parte do nosso grupo no WhatsApp para conversar com uma galera que curte cinema, que tá sempre trocando ideia, que tá sempre trocando umas ideias legais, e ainda vai poder receber um presente exclusivo do Cinemação todo ano, que a gente manda lembrancinha pros patrões. Além disso, claro, a gente ainda abre a possibilidade para você divulgar produtos e serviços seus no Cinemação, dependendo do valor, claro, mas daí é só você conversar com a gente. Então vai lá no cinemação.com/contribua ou no cinemação.com e clica no botão contribua lá no topo da página e escolha uma plataforma que você preferir. Tem Patreon, tem Padrim, tem Apoia-se. Você escolhe, você apoia e você vira um apoiador, você entra pro nosso grupo e você ainda ajuda a gente a fazer um podcast cada vez melhor. E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários aqui pra gente, temos muitos comentários bacanas dos podcasts passados e dessa vez vamos falar sobre o podcast do Aladdin, podcast 321 que a gente lançou aí recentemente e tivemos vários comentários sobre esse podcast e um deles quem mandou foi o Alexandre Rodrigues Assunção e ele falou o seguinte: bom podcast como sempre, vocês são irretocáveis. Pronto, podia terminar aí, né? Comentário. Tá pronto. E aí ele continua. Sobre Aladdin e os remakes ou versões live action ou sei lá o que da poderosa Disney, às vezes me deixam meio confuso. É uma revisão da obra ou puro capitalismo? Não existem histórias novas para contar? Será que as novas gerações não conseguiriam apreciar um bom desenho 2D remasterizado e lançado nos cinemas a título de comemoração, se é para lembrar o passado? Ok, estou sendo chato, essa nova versão de Aladdin tem os seus méritos, mas precisava. Apenas valeu pela nostalgia, igual a Bela e a Fera. O começo é bem chatinho, tem excesso de canções, os atores, salvo a princesa, sua dama de companhia e o sultão são muito fracos. E claro, Will Smith rouba a cena. E só. Como história, está muito formatado, contido, tem que lembrar o desenho, mas não pode ser igual e o diretor não sabe muito o que fazer. Em resumo, uma obra que perdeu a fluidez, se preocupou demais em homenagear a animação, que é muito melhor, e ficou por aí, sem muita esperança para o Rei Leão. Ô, louco, Alexandre! Todas as esperanças para Rei Leão, cara. Eu tenho uma resposta pro Alexandre. Sim, por favor. Sim, é puro capitalismo. É puro capitalismo, cara. É verdade, não tenho o que dizer. É assim, e a gente vai assistir porque a gente tem essa questão da nostalgia e porque traz essa novidade de você ver um negócio como se fosse real, né? Uma coisa que a gente imaginou, que a gente tinha um carinho no passado e tal. Mas resumindo é isso, é puro capitalismo. Sim. Ainda sobre o tema Aladdin do podcast Cinemação 321, o Heitor Francisco fez um comentário super legal. Foi o seguinte, ele basicamente deu uma informação pra gente, né? Ele falou assim: olá, eu queria fazer um pequeno adendo sobre o vendedor que aparece no começo da animação e que tem a voz do Robin Williams. Como vocês sabem,
Depois do primeiro Aladdin, houve o filme O Retorno de Jafar, e então a série animada que passava na Globo. Acontece que há um terceiro filme que finaliza a série animada e todo o arco do Aladdin, chamado Aladdin e os 40 Ladrões, onde o Ali Baba aparece. Sem dar spoiler sobre o filme, ele termina com o mesmo vendedor que inicia o primeiro filme, e em seguida se revela como sendo o próprio gênio contando a história. Fica aí a título de curiosidade. Parabéns pelo trabalho e obrigado. Então, a curiosidade sobre os filmes, aquelas continuações que as pessoas não ligam, porque era puro capitalismo da Disney querendo ganhar dinheiro com venda de VHS. Hollywood anunciou hoje os indicados para os prêmios. O Brasil concorre em 2 categorias: Melhor Filme Estrangeiro, com Central do Brasil, e Melhor Atriz, com Fernanda Montenegro. É a primeira vez que uma atriz brasileira é candidata ao Oscar. Bom, com 34 indicações na história, o cinema nacional ele coleciona derrotas e está há 20 anos sem indicações a filme estrangeiro. Ao todo, são 34 indicações entre filmes estrangeiros, direção de arte, música, roteiro e documentário. Mas só 6 filmes inteiramente brasileiros foram indicados ao Oscar. Foram eles: O Pagador de Promessa, no Oscar de 1963, O Quatrilho, no Oscar de 96. Tivemos também O Que é Isso, Companheiro, em 98, Uma História de Futebol, em 2001, Cidade de Deus, em 2004 e O Menino e o Mundo, em 2016. Aqui o História de Futebol e O Menino e o Mundo e o Sim. Cidade de Deus não tiveram indicação para melhor filme estrangeiro. Não. Foram outras categorias. Foram outras categorias, mas como foram filmes inteiramente brasileiros. Tá. Exatamente. Então essas foram as nossas únicas 6 indicações aí, né, de filmes inteiramente brasileiros. E é interessante porque quando a gente chega aqui em 2019, a gente foi pré-selecionado, né, para melhor animação por Tito e os Pássaros, que passou em 2018. Também colocamos, né, fomos pré-selecionados lá como filme estrangeiro com O Grande Circo Místico. Só que nenhum dos 2 filmes entraram ou acabaram indo, né, para aquela lista final, indicados lá à premiação. Com essa eliminação precoce do Brasil, a gente completou 20 anos sem uma indicação para a categoria de melhor filme estrangeiro. A última vez que a gente conseguiu concorrer foi em 1999, justamente com Central do Brasil. Para tentar explicar esse infortúnio, né, é difícil da gente chegar em alguma conclusão. E piora o cenário quando a gente tenta ainda comparar ele com desempenhos, por exemplo, como o da Argentina. Porque a Argentina, ela já emplacou nesses mesmos 20 anos 4 indicações e teve uma vitória durante esse período. E aí é difícil a gente tentar arranjar culpados e nem dá também para a gente colocar a culpa na qualidade das produções, porque o cinema brasileiro evoluiu muito. Então, esses insucessos, esses infortúnios, eles ajudam com que a gente faça uma releitura, ou que a gente vá revisitar justamente os mecanismos de escolha, como que são levados em conta, né, os critérios americanos, e também o prestígio que a gente dá para outros festivais como o de Cannes e de Berlim. Porque só para vocês aí que estão ouvindo a gente terem uma ideia, se há insucessos no Oscar, a tendência ela não se repete em festivais internacionais, inclusive nos mais prestigiados. Em 20 anos, nesses mesmos 20 anos em que o Brasil não está sendo indicado com filmes no Oscar, o Brasil já disputou 8 vezes a Palma de Ouro em Cannes, que é a principal mostra de cinema no mundo, e também concorreu por 8 vezes também ao Urso de Ouro em Berlim, onde ele acabou vencendo 2 vezes essa que é uma das principais categorias, um dos principais prêmios, né, dos filmes de arte.
Então eu começo essa discussão aqui com os nossos convidados, com o Dani aqui, para a gente realmente começar com a grande pergunta, né? O que está acontecendo? Como que a gente pode tentar explicar esses insucessos do Brasil no Oscar? Ele é fruto do quê? É de política? É método de escolha? É perfil da academia? É um pouquinho de cada coisa? Como que vocês veem, assim, essa questão do insucesso com relação ao Oscar? Bom, eu acho que a gente tem um insucesso no cinema nacional com o próprio Brasil, assim, para começar. Ótimo. Porque a gente não vê o nosso próprio cinema, falando no geral, assim, o brasileiro tem um preconceito com o cinema nacional, porque parece que é Globo Filmes, né, novelesco ou comédia, ou algo ali que tá cumprindo uma cota, e muito, felizmente ou infelizmente, dependendo, fica bem no lado Z, assim, né, inúmeras produções, assim, a gente não conhece mesmo, a gente mesmo como brasileiro, então como levar isso pra fora se a gente não distribui direito aqui? Se fica, sei lá, numa sessão super longe, e pra gente que é da área, que tem uma facilidade um pouco maior de acessar esses filmes, mas é inacessível já dentro do país, então fica complicado pensar assim, né? E Oscar, eu acho que é muito relativo também, né? Tem todos esses critérios e tal, não é que uau, ganhou o Oscar, né? Como é um bom filme por ter ganhado o Oscar, né? Mas que seria bom para conquistar esse espaço internacionalmente, com certeza, né? Para destacar para nossa cultura e tudo mais. Eu acho que um problema maior também é a escolha do filme para essa categoria de filme estrangeiro. Eu acho que os últimos que foram escolhidos aí, a gente vê que tem muita escolha por amizade, pelo nome do diretor, e às vezes não pela escolha do melhor filme brasileiro daquele ano. Até porque essa escolha começa com os produtores inscrevendo seus filmes para disputar essa vaga aqui no Oscar, né, para ser o representante brasileiro. Então a gente já é limitado, porque nem todos, às vezes, inscrevem os seus filmes. Mas os mais conhecidos, os mais famosos, os mais premiados daquele ano, com certeza estão nessa lista. Ano passado a gente teve o Grande Circo Místico, que a crítica, em geral, quando ele passou em Cannes, até numa exibição especial, não foi competição, não gostou muito, ele foi o escolhido. E a gente sabe que muito mais pelo nome, pelo peso do Cacá Diegues. Mas acho que hoje em dia esse peso não conta mais lá fora. É que nem quando escolheram o Bingo. Pra mim, naquele ano, eu ainda preferi o Como Nossos Pais. Eu gosto muito do Bingo, acho um filme muito bom, muito bem dirigido, o Daniel é ótimo, o filme é ótimo, mas eu não vejo ele como a cara desse Oscar de filme estrangeiro. Eu acho que o Como Nossos Pais era muito mais universal, por exemplo. Mas aí tem essa escolha do peso pelo Daniel já ter sido indicado ao Oscar de melhor montagem pelo Cidade de Deus. Eu acho que isso não conta mais. É a qualidade, o que os votantes querem ver. É um filme bom, é um filme diferente. Não é pelo nome do diretor ou de alguém da equipe, né? Então, acho que tem que começar a escolher melhor os filmes brasileiros que vão aí disputar uma vaga no Oscar. Eu acho que falta pensar menos com o coração de quem tá pensando, né? E mais com usar mais essa questão da razão, pensamento do tipo, qual vai ter mais chance? A gente lembra muito bem, pelo menos aqui no Cinema, a gente chegou até a gravar um podcast lá daquele... Aquários? Não. E o Pequeno Segredo. E o Pequeno Segredo, isso. Foi o auge, né, do tipo... Sim, filme que teve um puta de um destaque, que tinha tudo pra conseguir pelo menos uma indicação, e aí eles vão lá e escolhem um filme que não teve nenhum tipo de alcance. A gente entraria entre os 5 fácil com Aquários aquele ano. Tem uma coisa, né, que eu acho interessante. Eu encontrei uma declaração do Eduardo Valente, que é ex-assessor internacional da Ancine. E ele foi, né, delegado de cinema brasileiro no Festival de Berlim e tal. E daí ele falava o seguinte, que essa parte da decisão do filme era um chute anual, assim. Eles não sabiam o que ia acontecer. E a comissão, ela realmente não tinha esse pensamento estratégico, porque a comissão também mudava anualmente. E aí entra justamente nessa parte do sistema de escolha do representante nacional, que está mudando também. Porque, vejam só, até 2017, a escolha era feita pelo Ministério da Cultura. E aí o Ministério da Cultura, ele tinha lá uma comissão indicada pela Secretaria do Audiovisual, e aí era feita essa decisão. Só que daí o que acontecia? Existia um fator muito importante ali, que era a motivação política, inclusive. Porque se a gente for lembrar, há 8 anos, a obra escolhida pelo Brasil foi Lula, o Filho do Brasil.
que era uma cinebiografia chapa branca sobre o ex-presidente que teve avaliações horríveis pela crítica. Aí, em 2016, houve um outro caso, que é folclórico também, que é esse que o Dani falou, porque a gente tinha Aquários, que tinha sido uma produção nacional de super destaque no exterior, do Kleber Mendonça Filho, um diretor renomado e tal, e aí ele foi preterido pelo Pequeno Segredo, que era um filme fraco, que nem tinha estreado ainda no Brasil. Ninguém tinha visto ainda, Ninguém tinha visto. E aí uma das questões era justamente esse movimento político, porque o Kleber Mendonça Filho, ele tinha se posicionado publicamente que ele era contra o impeachment da Dilma. E aí houve também todo um movimento ali para meio que tentar dar uma censurada nisso. Então, assim, todo esse caos da indicação que vinha lá no Ministério da Cultura, ele agora terminou por quê? Terminou entre aspas, tá bom? Porque continua sendo um caos. Mas terminou porque hoje as eleições, ela cabe à Academia Brasileira de Cinema. Também não é imune a críticas, né? Então, assim, recentemente, né, a organização, ela inclusive tomou bastante chumbo aí da opinião pública e tal, de especialistas. Por quê? Porque a organização, ela é composta por profissionais que pagam um valor para se associarem à Academia Brasileira de Cinema. E aí, essa comissão que está lá também não se sabe exatamente quem são essas pessoas e tal, porque a pessoa que quer fazer parte da Academia Brasileira de Cinema paga lá a taxa de associação e é só se vai votar em um filme e tal. E aí, recentemente, a gente teve exatamente um caso parecido, talvez menos gritante, que foi em relação ao Grande Circo Místico, né? Porque o filme foi colocado lá para concorrer e ele tinha esse trânsito político melhor, porque era justamente do Cacá Diegues, ele era um filme, né, assim, que tinha uma certa relevância e tal, mas eles deixaram de lado obras que estavam sendo muito elogiadas pelo mercado internacional, pelo mercado nacional e tal, como Benzinho, Ferrugem. Benzinho pra mim era um filme pra ser escolhido. As Boas Maneiras também. Maravilhoso, né? As Boas Maneiras, melhor filme nacional ever, pra mim. Pois é, incrível. E aí a gente tem justamente esse problema da indicação que passa também por esse viés político, né? E aí a gente pode até fazer um link aqui, que quem quiser conhecer um pouco também, saber como é que tá o caso da Ancine no Brasil, a gente fez um podcast inteiro explicando o cenário da Ancine, mas assim, o cinema brasileiro, quando a gente fala, falta um pensamento estratégico e tal, sinceramente, eu acho que a gente está esperando muito de pessoas que não conseguem sentar à mesa para conversar. Mas sabe? Porque entra essa questão a questão da Ancine enquanto uma instituição e tal, mas eu acho que também é uma questão, assim, justamente o fato de não ter essa tal da indústria que a gente fala. A gente tem polos de produção e esses polos, eles funcionam quase que de maneira independente, né? E eu acho que isso afeta também o funcionamento da produção do cinema nacional como algo mais estratégico mesmo, como ter uma grande indústria. Por exemplo, vocês falando disso, eu lembrei também do Cidade de Deus, que foi lançado no Brasil em 2002, aí o Oscar de 2003, eu não lembro agora o motivo, mas ele não foi indicado, não chegou à indicação de melhor filme. Ele só foi aparecer no Oscar de 2004 porque a Miramax, como distribuidora tal, tinha comprado Cidade de Deus para exibir ao longo de 2003 nos Estados Unidos, estrear lá no ano seguinte, e aí por essa regra de estrear no país, você consegue fazer campanha pro Oscar. Aí ele não poderia até concorrer por melhor filme, mas acho que seria muito difícil. Ele não entrou no estrangeiro, né? Ele entrou direção, montagem... Isso. Não entrou como melhor filme porque provavelmente... Mas foi direção, montagem, fotografia e roteiro, né? E aí, assim, teve essas indicações, por quê? Porque a Miramax lançou e fez campanha, fez a campanha na estratégica. E isso é uma coisa também que eu já vi. Em 2010, a Miramax sumiu, porque foi comprada. Não. A gente perdeu também esse movimento assim, de campanha. Hoje em dia, por exemplo, a única pessoa que acho que tem, a única produtora que tem uma visão de campanha no Oscar, na maneira como é feito, é o Rodrigo Teixeira, com o RT Features. E eu acho que é um pouco disso, assim, o Rodrigo Teixeira é a única pessoa que eu vejo hoje que tem esse pensamento mais estratégico, no sentido de olhar para o mercado internacional e falar, o que eu vou investir, como vamos fazer e usar isso. Então eu acho que esse é um caminho que... sabe o que é? A gente não tem tanto, mas... Dani, talvez
vocês podem me ajudar com isso também, nesse pensamento, que é o seguinte: o Rodrigo Teixeira, ele é um empresário acima de tudo, né? Ele tá lá, investe em filme e tal. Então, assim, por mais que a gente não tenha uma obra 100% brasileira e tal, e que não tenha concorrido a melhor filme estrangeiro nos últimos 20 anos, a gente teve algumas indicações que não são produções 100% nacionais, mas a gente teve, por exemplo, Lixo Extraordinário em 2010, que concorreu com o melhor documentário. A gente teve Sal da Terra em 2014. A gente teve também o próprio Me Chame Pelo Seu Nome, que é com o Rodrigo Teixeira lá na produção e tal. Então, assim, a gente teve esse tipo de movimento. Só que, sabe aquela máxima que diz que brasileiro, ele só torce quando ganha, sabe? Tipo, eu não gosto de futebol, mas se for Copa do Mundo eu gosto, tá, entendeu? Então, o Oscar é talvez a premiação, talvez não seja a mais importante do mundo, mas ela é a mais glamurosa, né? O que tem ali o maior alcance. Maior alcance. Por exemplo, tal, no grande né? público nem sabe, né? Enfim, não teve uma grande divulgação. Berlim. O fato de que o Bacurau ganhou prêmio em Cannes agora e tal. Né? E aí a gente tem um pouco dessa coisa assim de vira-lata, sabe? Porque se a gente não tá ganhando o Oscar, se a gente não tem indicado ao Oscar, pô, o cinema brasileiro é um lixo. O cinema brasileiro não vale a pena, tipo, sabe? Se não consegue nem ganhar lá no Oscar, eu vou assistir cinema nacional e tal. Então a gente tem um pouco dessa coisa que a Stefania, inclusive, começou falando aqui, né? Que é se a gente mesmo não valoriza o nosso produto, como é que a gente pode querer que exista um movimento tipo estratégico de, pô, não, vamos ver se as entidades competentes ali que vão fazer as indicações do filme vão pensar estrategicamente e tal. Então, assim, existe um pouco disso, né, de tipo, pô, sabe, a gente tá ganhando em outros setores, gente, o mercado está aquecido nesse sentido, apesar de toda a crise nacional e tal. O mercado audiovisual, a gente já falou aqui dos números, movimenta bilhões de reais. Hollywood anunciou hoje os indicados para os prêmios. O Brasil concorre em 2 categorias: melhor filme estrangeiro, com Central do Brasil, e melhor atriz, com Fernanda Montenegro. É a primeira vez que uma atriz brasileira é candidata ao Oscar. Tem uma coisa interessante que eu tava vendo agora há pouco sobre a história do cinema brasileiro, que eu achei muito interessante essa visão. Se você for pesquisar quando o cinema brasileiro, o primórdio do cinema brasileiro, quando ele começou, etc., é meio que quase um lugar comum dizer que o início do cinema foi a filmagem da Baía de Guanabara por um italiano, não vou lembrar agora o nome dele, que era fotógrafo, né, enfim, lidava com câmeras, voltou da Europa com uma câmera e filmou a Baía de Guanabara. Só que não existe nenhum real documento que prove isso, não existe nenhuma evidência de que aquilo foi exibido para alguém, e esse vídeo se perdeu, obviamente, porque, né, a forma como era filmado na época, aquilo se perdia, os filmes, né, os rolos, eles eventualmente se perdiam em muita coisa do cinema brasileiro e do cinema mundial, né, se perdeu por conta desses rolos, da forma como era gravado e tal. Mas aí o cara fala isso, tipo, que a maioria dos historiadores, as pessoas que vão contar a história do cinema de determinadas regiões, começam pela primeira exibição. Então, o início do cinema lá na França, os irmãos Lumière exibindo, né? O Thomas Edison nos Estados Unidos exibindo um filme para as pessoas. E a gente não. A nossa história fala assim, não, primeiro foi uma produção, que nem foi exibida. Então, ficou no nosso DNA, no DNA do brasileiro, a ideia do fazer o filme, e depois não vou me preocupar se vão assistir. Então a gente tem, claro, lá nos primórdios do cinema, muita gente produzindo e aí eventualmente passando, mas não se importava tanto com as exibições em circos, em sei lá, espaços, né, com várias atrações e tal. E aí, consequentemente, isso foi meio que sendo carregado. Então, ao longo de muito tempo, principalmente o cinema independente brasileiro foi se preocupando em como fazer, mas na hora de chegar no público tinha dificuldade, né? O próprio cinema novo não fez sucesso, ele tem uma importância histórica muito grande, ele tem grandes cineastas que participaram, mas, sabe assim, ele não alcançou o público. Naquela época o que chegava era a chanchada, né, a pornô chanchada, porque o cinema independente, em alguma instância, não estava se preocupando tanto em como chegar ao público, em como conversar com esse público final. Então eu acho que acabou ficando um pouco desse ranço, e hoje a gente tem um pouco disso, e aí a gente sempre fala aqui, né, um dos programas
grandes problemas do cinema brasileiro é o gargalo da distribuição. Então a gente produz grandes filmes, produz filmes maravilhosos, mas aí eles não chegam. E eu acho que o caminho pro Oscar ou para uma grande premiação, para esse ponto de virada que a gente espera que aconteça um dia, de todo mundo falar, nossa, cinema brasileiro, vou pro cinema para ver filme brasileiro e tal, teria a ver com esse problema da distribuição, né? E os filmes que chegam para um grande público, como as hoje, né, algumas grandes comédias, que a gente chama até brincando, né, de algumas pessoas chamam de neo-chanchadas, de globo-chanchada, por conta, de uma forma pejorativa, mas, enfim, pra mim é indiferente o termo, né? A questão é, esse tipo de filme, quando chega para um grande público e atinge uma boa bilheteria, muita gente critica e fala, não, porque acha que é menos, acha que não tem tanta importância e tal. Então eu acho que é uma briga entre o que merece prêmios e tal, e o que tem realmente um grande público. Eu acho que Tropa de Elite foi provavelmente o último grande filme que teve uma bilheteria muito grande e foi bem quisto pela crítica, né? Não sei se vocês concordam comigo. Você citou a porno chanchada. Se a gente observar, assim, sei lá, uma lista gigante de filmes nacionais pra ter uma noção do panorama, cara, dá a impressão que é uns 70% é nessa vibe de porno chanchada. E isso influenciou muito, assim, quando foi deixando de ser isso, né, quando foi mudando o cinema e ter mais chances de outras produções, ainda tem muita influência, e eu acho que não vou falar que é negativo, não vou ser moralista e falar ir contra a porno chanchada, mas eu acho que isso contribui pra deixar a gente meio que na sarjeta, assim, no Brasil, sabe? Tipo, é uma ideia que se tem do cinema nacional, que é isso, assim, da porno chanchada, da putaria, da mulher pelada, que vai vender por isso, e influenciou várias outras produções com essa construção da comédia suja, né? Então, acho que é impressionante a quantidade de porno chanchada que temos. E o quanto que isso influencia, até moralmente mesmo, né? Tipo, as temáticas. Influencia o público, né? Porque eu escuto muita gente falando também que cinema brasileiro é só putaria, é só palavrão, é só pobreza. Porque ficou também, tem resquícios aí nesse passado, talvez, que as pessoas só remetiam a esse tipo de filme. A porno chanchada também, né? Mas também falta acesso a essas novas produções. Mas acho que essa questão da escolha também, antigamente, tinham menos filmes sendo produzidos. Então, a gente já sabia que o Central do Brasil, por exemplo, ia ser o escolhido do ano, porque só ele era o grande filme brasileiro daquele ano. Até acho que recente também, que Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, Que Horas Ela Volta, eles eram os únicos daquele ano que se destacaram muito. E agora, com esse crescimento do cinema nacional, é difícil a gente escolher. Esse ano mesmo, temos 2 grandes filmes que foram premiados em Cannes, que é o Bacurau e A Vida Invisível, de Eurídice Guzmão, do Karim Ainus. Então a gente já tem aí 2 grandes filmes que podem disputar esse prêmio. Claro, a gente não sabe ainda quem vai se inscrever, mas eu fiquei muito feliz também que a seleção desse ano foi anunciada aí com nomes diversos e nomes muito importantes. Esse ano, quem vai escolher o filme brasileiro, que a Academia mandou o e-mail anunciando, vai ter a Ana Mui Laerte, que é do Que Horas Ela Volta, tem o David Stirman, que é o diretor do Pequeno Segredo, tem o Walter Carvalho, o Zelito Viana, a Sara Silveira e a Vânia Catani, que são 2 grandes produtoras do cinema brasileiro, o Micael de Albuquerque, o Amir Labaki, que é o diretor do Festival É Tudo Verdade, e a Hilda Santiago, que é a diretora do Festival do Rio. Então, esse ano, eu tô com fé que a gente vai escolher um filme realmente pela qualidade do filme, por conta dessa seleção. Porque eu lembro que no ano do Como Nossos Pais, que estava entre Como Nossos Pais e Bingo, a Laís Bodansky até fez um post depois reclamando, e com razão, de que a única mulher naquela comissão era a Yafa Brits. A Yafa Brits hoje ela é a diretora social da Academia Brasileira de Cinema. E naquele ano ela era a única mulher na comissão. Então, Como Nossos Pais tinha 0 chances, eu acho, de conseguir essa vaga, enquanto o Bingo estava no auge por conta do Daniel Rezende, que é, sim, um grande nome, também é um ótimo filme, mas que eu acho que, como eu falei, era para ter sido Como Nossos Pais. Então, com essa seleção desse ano, com essa comissão desse ano, eu espero que aí a gente vai ter o filme realmente pela qualidade e não pela amizade. Até porque, se essa galera for pela amizade, tá ótimo, porque eles são tudo amigos do Kleber e do Karim, então a gente vai ter bom. Mas vocês acham que, por exemplo, numa eventual indicação ou numa eventual, inclusive, vitória de filme estrangeiro e tal, isso seria um marco no nosso mercado? Eu pergunto isso porque, assim,
a gente tá aqui falando justamente, né, de assim, pô, vai ter uma bancada diferente, talvez a gente consiga indicar um filme que realmente tenha uma possibilidade ali de estar entre os 5 filmes e tal, blá blá blá. E aí quando a gente olha pra história, a gente vê, por exemplo, a nomeação de Central do Brasil em 99, após a nomeação, a bilheteria do longa aumentou em 114% na semana seguinte à indicação. Mas foi um aumento justamente desse filme naquela época ali, entendeu? Então, assim, minha preocupação é, apesar da gente ter um filme que de repente é indicado, desse filme eventualmente ganhar, será que o rótulo de vencedor não fica muito grudado na obra em si do que no mercado, entendeu? Eu acho que os dois. Eu acho que assim, a tendência é aumentar um pouquinho o olhar de alguns países, de algumas comunidades para a produção brasileira. Mas eu também acho que assim, não necessariamente significa que vai ser um de ponto repente, de virada, né? Nossa, porque ganhou um Oscar, se ganhar algo, se de repente vamos supor que o Bacurau ganhe o Oscar de filme estrangeiro no ano que vem. Não significa que de repente agora todo mundo vai ver filme brasileiro ou todos os brasileiros vão falar, nossa, que maravilha. Pelo contrário, com a polarização que o Brasil tá, se o Bacurau ganha o Oscar, vai ter gente que vai detonar mais ainda por 1000 motivos, porque o Kleber é comunista ou qualquer coisa do tipo. Então, uma coisa não significa, seria uma vitória específica de um filme, seria uma vitória para a produção de filmes brasileiros, mas não significa que do nada todo mundo agora vai começar a investir no Brasil e fazer filme. Acho que não, acho que daí é outra coisa, é outro processo, né? Eu acho que o público vai ter um outro olhar, porque aí vai ter até porque assim, se for, por exemplo, Bacurau estreia agora em agosto. Até o Oscar, ele já vai ter saído de cartaz, provavelmente já vai ter entrado em streaming. Então isso pode ser que cresça, talvez aí no streaming, né? O Vida Invisível estreia final de outubro. Talvez aí vai ser essa época aí de premiação. Mas eu acho que isso ajuda muito na bilheteria, porque acho que uma vez conversando com um distribuidor e com um cara do cinema, que o dono do cinema, ele quer dinheiro, ele quer um filme que vai dar bilheteria. Por Sim. isso que Vingadores, quando entra, lota todas as salas, porque ele tá garantido pra ele que esses ingressos vão ser vendidos. Então, a partir do momento que um filme brasileiro é premiado e tá em cartaz, ele vai querer passar na cidade do interior, porque as pessoas, o público que não tem acesso a esses filmes que a gente que trabalha na área tem, vai atrás e vai querer assistir ao filme. Então isso pra ele é um lucro. Então ele vai pensar que esse filme premiado vai chamar público, então ele vai querer colocar na sala dele. Mas também concordo que eu acho que também não é isso que vai fazer. Porque, assim, eu acho que no meio do cinema, o cinema brasileiro já está muito bem visto. Ele já é muito bem falado. Tanto que a gente vê Cannes, Berlim, Sundance, Toronto, quase todos os festivais a gente tem filme brasileiro. Berlim agora a gente teve um número gigantesco de produções. Acho que ano passado ainda teve mais. Sundance teve. O Ferrugem, quando estreou, ele ganhou o Gramado ano passado, o melhor filme. Ferrugem e Benzinho, né? Os dois estavam em Gramado, eles estrearam logo em seguida. A bilheteria deles só aumentou e ficou mais tempo em cartaz por conta de ter sido grande vencedor. Eu acho que isso chama a atenção do público. E é diferente, Gramado é um festival muito menor comparado a Cannes, mas é um dos mais conhecidos do grande público no Brasil. Não estou falando que é o melhor ou que passa os filmes melhores, enfim. Mas é um festival que todo mundo... vai pra Gramado. Nossa, Gramado é glamour. Então tem essa coisa com Gramado. Então, ganhou o festival. Acho que qualquer coisa que fale ganhou, já conta muito contribui, pro filme, né? Aquilo que tu falou também, do negócio, a Copa eu só vou ver se vai ganhar ou não. Então, é isso, porque a lista de filmes pré-selecionados brasileiros do ano passado era muito boa. Quando eles escolhem o Grande Circo Místico, a gente fica muito triste porque a gente sabe que ele era um dos piores daquela lista, digamos, sei lá. Talvez os mais fracos, né? Talvez. Os mais fracos, então... E aí a gente tinha vários outros filmes lá, inclusive, que talvez não tivesse a força de chegar, mas a gente estaria muito bem representado. Eu acho que isso é importante, é torcer. Porque aí quando eles escolhem um Grande Circo Místico, eu já sei que a gente não vai entrar nem naquela shortlist, não vai estar. Então já é triste, porque já acabou pra gente, a gente nem vai chegar lá. Quando escolhe um Pequeno Segredo, a mesma coisa. Quando assiste o filme e fala, sério que foi isso que escolheram? Deixando de passar a oportunidade que Aquários estava vindo num boom pós-Cannes, depois Gramado. Tinha a Sônia Braga, que é um dos maiores nomes do cinema lá fora, inclusive. A Sônia Braga é muito conhecida lá fora.
Então, se fosse para pensar naquela coisa, tem nome, vai dar peso, a Sônia Braga era um grande nome. Claro que a gente sabe que Aquários foi outra questão, né, uma questão política aí que fez que o filme não chegasse, porque naquele ano Aquários ganhou muitos outros prêmios em vários outros festivais e premiações importantes. A Sônia Braga foi escolhida melhor atriz em várias premiações também, e menos no Oscar, que é o que encerra essa temporada de premiações. A gente não estava nem perto do filme, né? Agora, você vê, né? Eu acho que a gente dá indícios de que o cinema brasileiro, ele tem potencial de crescimento, ele tem potencial de penetração com o público, de envolvimento e tal, por vários fatores. Um dos fatores é justamente o quanto que o brasileiro consome de cinema. Apesar de não consumir produto nacional, o brasileiro vai muito ao cinema. É um dos grandes mercados mundiais e tal. Não à toa, até como o Dani lembrou aqui, a gente tinha lá a Miramax e tal, que foi uma das distribuidoras, produtoras americanas ali, que ajudou, inclusive, a indicar filmes brasileiros lá e tal, e que depois que foi comprada, ela parou de servir, né? Parou de fazer essa ajuda. Não foi nem vários filmes, acho que foi só Cidade de Deus mesmo, então... Mas poderia ser uma distribuidora, né? Exato, poderia ser uma representante, né? Ajudar, assim, realmente nisso. Mas, assim, o público brasileiro, ele consome cinema. Ano passado, a gente teve um número expressivo de venda, de acumulado lá, né, de bilheteria de cinema brasileiro no ano, principalmente por causa do Nada a Perder, né? O filme lá que conta a história do Edir Macedo e tal, que é um filme que fala muito com o nosso público como um todo, porque é um filme que vai lá falar da parte religiosa, que vai falar de uma coisa de superação e tal, então tem todo um viés, porque a gente sabe, principalmente hoje em dia, que o povo brasileiro é um povo conservador. Mas são indícios de que se você dá alguma coisa pro povo que é o que ele gosta, que é o que ele entende, que é o que ele, sabe, consome e tal, a bilheteria vai crescendo. E aí, pegando aqui até alguns dados do Observatório Brasileiro do Cinema Brasileiro e do Audiovisual, que a Ancine fornece, a Ancine, ela atualiza essas informações toda semana, nas segundas-feiras, ela vai atualizando todas essas informações. Então, para vocês terem uma ideia, comparando, né, 2018 com 2019, os títulos estrangeiros, eles já estão acima do valor de bilheteria, né? Eles já estão rendendo muito mais do que o ano passado, cerca de 13% a mais já foi consumido esse ano em relação ao ano passado. Em compensação, os títulos brasileiros, eles estão com 30% a menos de consumo nacional, o que mostra novamente essa questão da identificação do público com o filme. E a gente tem aí, né, vai ter o Nada a Perder 2, que dizem que pode... E o próprio Laços, né? O próprio Laços, exatamente. Que dizem que pode impulsionar esse consumo do cinema brasileiro aí pelas próxima semana e pode trazer ótimos números durante esse ano. Então, assim, a gente tem indícios. O mercado audiovisual, ele movimenta muita grana. Falta realmente uma política de incentivo, falta realmente um diretório especializado, alguém sério lá para fazer um planejamento e tal. E aí a gente, consequentemente, vai chegar em indicações a Oscar, por exemplo, de uma forma até mais natural, mais frequente e tal, por conta do volume das coisas que a gente vai produzindo. Agora, também é importante, e aí o próprio pessoal lá da Academia Brasileira de Cinema, que tem feito um esforço para, né, levantar o nome do cinema brasileiro e tal, eu acho que eles precisam também fazer um esforço para mostrar que o cinema nacional, ele é sim forte em festivais estrangeiros, porque apesar do brasileiro ter na sua mente que tem o Oscar, quantos Oscars esse filme ganhou e tal, o cinema brasileiro, ele tem muito filme que tá indo para outras premiações. É Berlim, é Cannes, é tantas outras, e a gente é tão prestigiado lá fora, é visto como um povo criativo e tal, e aqui dentro a gente não consegue divulgar tanto isso, né? Então, a sensação que eu tenho é que precisa ser feito meio que um trabalho meio que em paralelo, sabe? Faça-se um trabalho mais forte
forte ali na hora de indicar um filme ao Oscar, mas ao mesmo tempo divulga-se também a importância de você ganhar, por exemplo, o Cannes, de você ir lá para Berlim e o público aplaudir seu filme e tal, porque a gente precisa também divulgar um pouco mais dessa cultura cinematográfica que é muito forte, mas e que não pode ficar só presa na indicação de um Oscar. Hollywood anunciou hoje os indicados para os prêmios. O Brasil concorre em 2 categorias: melhor filme estrangeiro, com Central do Brasil, e melhor atriz, com Fernanda Montenegro. É a primeira vez que uma atriz brasileira é candidata ao Oscar. Eu acho que tem a ver também, Rafa, com encontrar um meio termo, né? Eu acho que assim, a gente tá com... Você tem o filme independente, autoral, que o Brasil produz maravilhosamente bem, desde o Carinho, do Kleber, passando por tudo, galera lá em Pernambuco, passando pela própria Gabriela Amaral Almeida, pela... Ai, que bom que vocês falaram esses nomes, diretores. Tô meio obsoleta aqui, mas eu tô só ouvindo nome de diretor, eu tô feliz. Porque é isso aí, isso é importante. Tipo, a Juliana Rojas, enfim, esses é um cinema autoral maravilhoso e tal. E aí você tem, sei lá, o De Pernas pro Ar, o Nada a Perder, mesmo com todas as questões de quem compra o tal do ingresso, né, mas enfim, eventualmente, aí a gente não tem... Enfim, tem alguns filmes, tem os filmes infantis, né, que acho que é legal de citar, né, tipo, o Detetives do Prédio Azul, fez maior sucesso, né, no último ano aí, esse ano acho que a Turma da Mônica Laços tem chance, não é possível que o grande público não vai querer ver um filme da Turma da Mônica, pelo amor de Deus. Enfim, tem tudo isso. Então, assim, eu acho que existe um meio termo, que é o filme que talvez tenha um pouco mais de bilheteria que o filme, que tem uma chance, uma possibilidade maior de um público mais amplo do que o filme que chega em poucas salas e que passou só nos festivais, etc. E que tenham uma aceitação da crítica. Que eu acho que os últimos casos foram lá o Tropa de Elite, no caso Cidade de Deus, que teve as indicações, que teve o Central do Brasil, que talvez por conta do Oscar conseguiu maior bilheteria, mas acho que antes disso ele conversava com um público um pouco maior do que alguns filmes um pouco... enfim, muito específicos, muito autorais e tal. Então acho que é meio que encontrar um meio termo, porque realmente, se pensar no grande público, até no mercado hollywoodiano você tem filmes com maior bilheteria não coincidem quase nunca com os que ganham a maior quantidade de prêmios, ou os que são mais aceitos pela crítica e tal. Então acho que é mais questão de encontrar esse meio termo pra ver se a gente consegue ter uma sensação mais de, aquele olhar pro todo e falar, que legal, né? Estamos, enfim, conseguindo mais público, as pessoas estão indo pro cinema pra ver filme brasileiro. Eu fui pra Tiradentes agora em janeiro e eu entrevistei a Raquel, que é a diretora do festival da Mostra Tiradentes, e ela falou coisas muito interessantes sobre a questão do cinema de arte e a questão do cinema indústria. A gente continua fazendo filme de arte, ela até deu o exemplo do Baronesa, que é da Juliana Antunes, que é um filme que eu gosto muito, que ele passou lá em Tiradentes, depois ele foi premiado em outros lugares. É um filme de arte, é um filme de circuito fechado, mas é preciso também que a gente pense nesses filmes de arte como indústria, que eles sejam vistos também. E agora, no Olhar de Cinema, que eu participei em Curitiba, dos filmes que venceram, os 3 filmes, aliás, que venceram as principais mostras lá, são 3 filmes dirigidos por mulheres e filmes que já têm distribuidoras. E são filmes considerados não tão comerciais. Mas o fato de ver que esse tipo de filme também vai ser distribuído, e são distribuidoras grandes, isso é bom que também chegue esse outro tipo de filme para o público, né? Que é tirar também essa coisa, é filme de arte, só vai passar em circuito pequeno. Não, a gente tem que mostrar também que esses filmes podem alcançar outros públicos, mesmo sendo mais pro lado de arte, sei lá como eles querem dar nome a esses filmes, mas o Olhar de Cinema, que é um festival que é super mais cult, digamos assim, não é tão comercial, tá cada vez mais indo para esse lado comercial, não comercial blockbuster, mas é muito legal ver que esses filmes já chegam com distribuidoras. Então a gente já sabe que eles vão conseguir uma distribuição. O Baronesa, quando passou em Curitiba, ele passou em Tiradentes, depois ele foi filme de abertura de Curitiba, ainda não tinha distribuidora. Ele demorou até ter uma distribuição e depois chegou nem sei quanto de público ele fez, que foi pouco, provavelmente.
por conta do circuito, né? Mas agora eu acho que esses festivais também ajudam muito esses filmes, levam o nome desses profissionais também, e não só diretores, né? A gente vê muita gente também, montadores, fotógrafos fazendo sucesso lá fora, sendo indicados em outros prêmios. Então isso é muito bom, que a gente tenha também essa distribuição de todos os tipos de filmes no Brasil. Vai ter, claro, as comédias, vai ter a Ingrid Guimarães, vai ter o Paulo Gustavo, a Mônica Martelli fazendo um público gigantesco, até porque o ingresso tá muito caro do cinema e as pessoas escolhem que filme elas querem ver e talvez elas já escolham aquele que elas sabem que vão se divertir. O Paulo Gustavo eu já sei que eu vou rir. Então eu vou porque vai ser divertido, eu vou garantir. Então às vezes ela vai ver em cartaz um outro filme que ela nem sabe quem é. Então a gente também precisa educar o nosso público, né? Mostrar que sim, somos uma indústria, o audiovisual brasileiro é uma potência no Brasil, dentro da economia é a indústria mais poderosa que a gente tem, então é preciso educar o público também que existem diversos tipos de gêneros de filmes brasileiros sendo feitos. A Gabriela Amaral mesmo, como a gente falou aqui, eu acho o trabalho dela maravilhoso, acho ela incrível, uma das melhores pessoas que eu já entrevistei na vida, porque é uma aula ouvir ela falar. Parece que ela tá dando uma palestra, porque ela é inteligentíssima e ela sabe muito bem o que ela faz, o que ela quer fazer e o tipo de história que ela quer contar. Ela não precisa sair daquele gênero que ela gosta para se provar em outra coisa. Ela já faz muito bem o que ela faz, esses últimos filmes dela são muito bons, e o próximo, nessa entrevista que eu fiz com ela agora da Sombra do Pai, ela já contou que é um filme de exorcismo, então é muito bom que tenha também diretores já com o seu gênero preferido, mas que também chegue ao grande público, fora de festivais também, que é muito importante para a carreira do filme, mas que isso também, na hora de uma bilheteria ou de um público, também conte e ajude a que esses filmes cheguem aí em todas as plataformas e para todo mundo no Brasil inteiro. Agora, você vê, existe realmente esse trabalho de educação que a gente precisa fazer com o público, obviamente. Existe espaço para todo tipo de produção. A gente tem falado muito aqui também sobre justamente essa movimentação até meio que natural assim do cinema nacional de estar criando cada vez mais essa cultura do cinema de gênero, né? Então você começa a ter o cinema de terror, o suspense, musical, documentário. A gente está vendo como o cinema ele está abrindo cada vez mais portas. Agora, quando a gente pensa justamente na questão lá do Oscar, indicação ao Oscar, existe do outro lado, além de todos os problemas que a gente tem do nosso lado aqui, né, que é a indicação, escolher mal os filmes, aí coloca lá para uma pré-seleção e esse filme não é escolhido e tralá, existe também o outro lado, que é o lado da academia. Né? Porque assim, nos anos 90 o Brasil ele apareceu bastante na categoria de filmes estrangeiros, né? Ele teve, por exemplo, 3 longas indicados, né? Que foi o Quatrilho, Que é Isso, Companheiro e Central do Brasil. E o que o pessoal diz é que naquela época os estúdios eles estavam querendo desbravar essa questão do mercado estrangeiro, mercado aqui dentro do Brasil e tal, principalmente por conta das salas multiplex, né, que estavam surgindo. E aí surgiu esse interesse hollywoodiano, que estava vendendo essa tecnologia das salas multiplex e tal, de tentar afagar os brasileiros de uma forma carinhosa, indicando alguns filmes para fazer também com que essa cultura de ir ao cinema, assistir mais filmes, conhecer salas de cinemas diferentes e tal, acontecesse. Então, assim, existe já essa questão cultural que aconteceu, histórica, né, porque a gente teve alguns filmes, mas que envolve também justamente a parte mercadológica. Porém, hoje a gente vive uma fase na academia que é uma fase que ela se mostra aberta a conhecer obras diferentes, né? A gente viu aí recentemente vários diretores mexicanos ganhando o Oscar de melhor direção e tal. Então, os temas estão cada vez mais políticos, né? Tem tentado abraçar várias questões ali humanas e tal, então existe também esse movimento, né, do Oscar. Você sente isso, Stefânia, de repente, do Oscar ele tá se abrindo um pouco mais pro público estrangeiro e talvez essa também seja uma oportunidade da gente, tipo, se organizar pro Brasil começar a ter uma presença um pouco mais constante na academia? Olha, vou ser sincera que eu tô muito ultimamente focada em cinema de diretoras, como feito por elas, então eu
tenho, assim... E mesmo lá, às vezes eu não participo dos especiais de Oscar, assim, porque eu não tenho assistido as premiações mais. Eu brochei, assim, total. Somos dois, viu? Depois de Aquários, assim, eu falei, olha... esquece, não vai rolar. E a situação política atual, né, tá piorando bastante para essa questão toda de cultura e investimentos e universidades, enfim. Então, assim, a visão mais pessimista que vocês puderem imaginar. Apesar de que o movimento do cinema nacional tá maravilhoso, assim, já tem um bom tempo que são muitas produções incríveis e isso vai melhorar de uma forma ou de outra. Isso vai continuar sendo bom. Então eu não consigo pensar assim muito em esperanças de premiações, a não ser nesses festivais todos que vocês citaram e Você tal. faz parte daquele grupo que fala assim, vamos dar uma banana pro Oscar. Talvez. Não é que eu odeie, despreze o Oscar completamente, mas assim, eu não acho que é uma... Já perdeu o respeito em muitos sentidos, assim. Sim. Né? Por histórico de premiações mesmo, a luta que foi pra garantir mais voz feminina, mais voz de várias representatividades que não tinha, né? Diretores negros que nunca ganhavam e tudo mais. Então, assim, tá complicado. A luta continua, mas eu acho bem complicado, eu sou bem pessimista mesmo. E no caso, assim, de uma criação de um grande festival nacional, porque a gente falou até aqui de Gramado, só que Gramado ele perdeu um pouco também do seu pique, né, nos últimos anos. Teve ano aí até que ele teve ano que não teve, chegaram a anunciar que iam cancelar, ia mudar de lugar. Não. Gramado é o único festival que sempre teve. Foi em Paulínia que não teve. Paulínia, verdade. Nem sei agora como é que tá, mas... Paulínia, é verdade. Brasília é o festival mais antigo, mas o Brasília teve anos que não aconteceu. Gramado aí acaba sendo o único que aconteceu sempre. E sempre vai acontecer também, porque ali gira também uma coisa de turismo, na cidade, né? Sim. Gramado é um Projac, é um mini Projac, porque tu pisa em Gramado... Fora que o preço pra comer qualquer coisa parece estar mais caro que São Paulo. E tem esse glamour, porque o ingresso também, as pessoas podem entrar pra assistir. E o ingresso é caríssimo pra assistir um filme em Gramado, assim. Não é preço de festival, que às vezes eles fazem um preço mais barato, não. A galera paga caro pra entrar só pra ver gente famosa. É que sabe que eu entendo esse pessimismo que a Estefânia fala, porque eu flerto com isso também, principalmente porque eu entendo que muitas das vezes quando a gente precisa pensar num cinema nacional forte, diversificado, que tenha espaço para diretoras, diretores, qualquer tipo de filme, produção, animação, musical e tal, eu entendo que essa diversidade ela passa necessariamente por uma organização, entendeu? Tipo, parece que a estrutura precisa se organizar melhor, precisa ter um fomento à cultura e tal, que ultimamente a gente vê que, né, tá difícil. Mas você sabe que vocês estão falando de pessimismo, eu tava pensando assim, nossa, será que eu tô sendo otimista? Mas eu cheguei à conclusão agora de que eu não estou sendo pessimista porque eu nunca nem tive o otimismo, entendeu? Porque, não é nem uma questão de assim, é porque assim, a maneira como eu tento analisar as coisas, eu acho que às vezes passa por querer algo, mas a maneira como eu tento analisar algumas coisas, principalmente quando a gente tá falando aqui do cinema brasileiro e tal, é mais no sentido de olhar e ver como ele é, sabe? Como a coisa acontece, independente do que eu quero ou do que eu não quero. Eu já até falei uma vez aqui, em algum podcast do Cinemação, que é assim, tipo, tem gente que fala, o cinema brasileiro precisa ser uma indústria. Eu não sei, sinceramente, eu não sei se precisa ser uma indústria. Talvez ele esteja bom do jeito que tá, porque eu acho que o cinema brasileiro, acima de tudo, mesmo com essa questão de, o gargalo da distribuição, porque isso, porque aquilo, no fim das contas é um cinema diverso, assim, incrivelmente diversificado, é um cinema lindo, é um cinema com produções incríveis, é um cinema que tem grandes estúdios e muita gente com grana, mas também tem muita gente fazendo aquela coisa, a maioria, né, fazendo na raça, tem o cinema de guerrilha, tem gente em universidade ralando pra caramba, tem uma O2 da vida, que, né, fazendo o que faz e tal. Então, sei lá, qual é o país que tem uma indústria, sabe? Pouquíssimos, né? Que país que consegue fazer cinema lucrando em cima dele sem precisar de incentivo fiscal ou algum tipo de mecanismo. Não, mas você do jeito que tá, não tá bom. Não, tô falando assim, tipo, você tem Estados Unidos com a indústria de Hollywood, você tem a indústria de Bollywood na Índia, que é outra coisa, né, enfim, e daí o resto tudo
você tem mecanismo, você tem incentivo, você tem gente reclamando, você tem, sabe, tem tudo. E alguns países fazem filmes mais diversos, outros não, outros fazem... Outro dia, uma vez eu vi uma crítica interessante ao Brasil, baseado no Chile, falando assim, o Chile produz 1000 vezes menos filmes, né, em quantidade do que o Brasil, mas ganha mais prêmios em festivais e ganhou o Oscar agora recentemente na segunda indicação ganhou o Oscar com Uma Mulher Fantástica. Aí falaram, olha, é melhor em qualidade, mas produz também bem menos filmes. Então o que a gente quer? Produzir mais qualidade ou só ganhar mais prêmio? Existe uma questão numérica. O Brasil é muito grande. Não, eu sei, mas eu tô dizendo assim, não tô dizendo que não acho que existe certo, errado. Talvez a gente possa ter como deveria ser, ou qual é o meu sonho. Mas em algum momento acho que a gente pode olhar e falar assim, gente, as coisas são dessa forma, vamos aqui valorizar o que a gente tem, vamos discutir o porquê de não ganhar o Oscar, mas no sentido de tentar entender o cinema nacional. E se um dia ganhar, muito que bem. Se não ganhar, gente, estamos vivendo aqui, fazendo nossos filmes aqui. E estamos felizes. Mas eu acho que essa é a grande questão, valorizar, que é o que as pessoas não fazem. Valorizar o nosso cinema. Isso sim. Mas eu acho que assim, o Oscar seria um caminho interessante. Então, tipo, ganhamos um Oscar. Agora a gente pode gritar pra todo mundo sobre isso, incentivar mais, sinalizar pra mais produtores que tá tudo muito bacana por aqui. Mas ao mesmo tempo, o valorizar pode ser várias formas, né? Pode ser desde mais gente pagando, mas também pode ser, por exemplo, eu já vi propostas super interessantes de distribuir filmes em escolas depois que eles passam por um período no cinema. Então você vai chegar de uma outra maneira, ninguém vai estar pagando por ele, não tem a ver com a parte financeira. Tem a ver com simplesmente você chegar a mais pessoas. Então vamos passar outros filmes e, sei lá, dar uma cópia de cada filme, não precisa nem mais ser em DVD, né? Pode ser só um acesso aí com o senha do Vimeo para todas as escolas do Brasil. E aí incentivar as pessoas a exibirem para os alunos, nem que seja pelo menos os filmes que podem ser exibidos para criança. Sei lá, é uma ideia sem muito, não tô elaborando tanto aqui, mas no sentido de dizer assim, existem muitas formas de você fazer isso, de você valorizar, né? E esses caminhos são muitos, né? E a gente pode pensar em vários e todos são válidos ao mesmo tempo, inclusive, né? Hollywood anunciou hoje os indicados para os prêmios. O Brasil concorre em 2 categorias: Melhor Filme Estrangeiro, com Central do Brasil, e Melhor Atriz, com Fernanda Montenegro. É a primeira vez que uma atriz brasileira é candidata ao Oscar. Assim, eu acho que tem uma outra questão que é a seguinte: o nosso povo, como eu falei, é um povo conservador. A gente tem ainda uma imagem do cinema como a grande premiação sendo o Oscar. Eu acho que essa valorização do produto, nosso produto interno, passa também um pouco justamente por essa questão passar por essa grande premiação internacional aos olhos do público. Entendeu? Porque assim, é inevitável a gente não falar, por exemplo, que quando o filme ele é indicado ao Oscar, naturalmente ele sobe a bilheteria, como eu falei aqui, o próprio caso lá de Central do Brasil. Né? É um filme que, foi indicado na semana seguinte e teve um aumento de 114% na sua bilheteria. Então, assim, é um movimento que acontece porque o nosso povo, ele tem essa síndrome do vira-lata. O nosso povo, ele precisa desse reconhecimento internacional e passa também um pouco por aquilo que a gente estava falando no começo, que eu torço ou eu consumo quando eu tô ganhando. Enquanto eu não tô ganhando, já não me interessa. Mas acho que também é uma questão do que dá visibilidade, né? O próprio Tropa de Elite, a visibilidade dele, na verdade, foi a pirataria que rolou e daí um monte de gente viu e aí foi pro cinema. E aí todo mundo falou, opa, vamos ver no cinema. Ou, né? Verdade. Não é? Tipo, eu acho que tem... Assim, tô rindo, mas é triste, mas... Pois é. Eu estou falando assim, do tipo assim, existem acontecimentos que dão visibilidade pra alguma coisa. Então, não sei, tem filmes que chegam... Hoje Eu Quero Voltar Sozinho foi o Boca a Boca, que conseguiu, que levou ele ao sucesso de grande público e até ser o nosso representante daquele ano. Foi o Boca a Boca, não foi uma mega propaganda em cima do filme que foi feita, né? Mas essa coisa de bilheteria também, aqui no Brasil mesmo, quando tá em temporada de premiação, muita distribuidora aqui fica esperando se o filme vai ser indicado
pra distribuir o filme no Brasil. Se não foi indicado e foi esquecido, eles nem lançam direto em streaming, então eu fico só esperando, né? Mas isso também já acontece com filmes que ganham e eles aí depois se arrependem porque acabou não ganhando nenhuma indicação ou ganhou sem nem imaginar, enfim. Tem esse pensamento também ainda financeiro, né, em cima disso, que claro, cada um tem que ganhar dinheiro. Por isso que eu acho que às vezes, parte, né? Por isso que eu acho que às vezes vale a pena, de repente, as pessoas que hoje orquestram, as pessoas que administram o cinema nacional e tal, investir justamente na valorização de outros prêmios que não só o Oscar. Porque assim, o Oscar ele já tá no inconsciente coletivo. Todo mundo quer o Oscar. Eu brincava recentemente assim, eu gosto de ketchup, daí eu falava, pô, o cara que inventou o ketchup deveria ganhar um Oscar, sabe? Porque, tipo, é uma grande premiação e tal. E aí eu acho que toda essa parte assim, conforme você vai levando cultura para as pessoas, mostrando que, tipo, existem outras premiações, que o cinema nacional ele é valorizado lá fora, você vai naturalmente trazendo valor para o nosso produto interno. Daí eu vou até, assim, ó, olha a comparação. De Pernas pro Ar 3, por exemplo, teve uma bilheteria de cerca de 7 milhões de dólares. 7 milhões de dólares, Pernas pro Ar 3. Agora, quando você pega Benzinho, por exemplo, Benzinho teve uma bilheteria de 130 mil dólares, que vai dar lá 400 mil reais contra 21 milhões de reais, de repente, ali com De Pernas pro Ar 3. Cara, é uma diferença muito absurda. Muito. E são obras... E olha que o De Pernas pro Ar só não conseguiu mais porque entrou Vingadores. Exato. Porque ele ainda fazer mais bilheteria, ele ia fazer muito mais. Muito mais. E aí, qual que é a grande questão aqui? A gente está falando de obras totalmente diferentes, de diretores diferentes, com produtoras diferentes, com atores diferentes, e que, tipo, se eles tivessem mais ou menos ali o mesmo tipo de divulgação, ou mesmo passassem pelo mesmo gargalo de divulgação, ou que, sabe, que a própria indústria valorizasse que Benzinho foi passado lá fora e que ganhou prêmios e sei lá o que, lá, você acaba fomentando, tipo, novos diretores, novos produtores, novos atores, novas atrizes, novas diretoras, entendeu? Você começa a fomentar outras coisas. É uma coisa, né, que tem acontecido, eu acho, a TNT tem aproveitado muito para exibir outras premiações, né? Então ela tem o Oscar, obviamente, mas ela exibe o SEG Awards, o não sei o que Awards, o Globo de Ouro e tal. E isso é uma forma, né? Então, assim, se tiver, por exemplo, mais cobertura da mídia de algum festival, você vai conseguir, eventualmente, aos poucos, obviamente, ter um pouquinho mais de público, né? Assim, no sentido de fazer as pessoas verem cada vez mais e terem vontade de ver esses filmes, né? Até porque... Mas é uma coisa assim, mesmo assim, sobre esse paralelo que você fez do Benzinho com De Pernas pro Ar 3, ainda assim, eu acho que o Benzinho nunca teria possibilidade de ter tanta audiência, porque você tem um público bem menor interessado em ver um drama, em ver uma coisa, então, mas teria como aumentar bastante. Que tá. Será que tem? Ou será que, tipo, o público ele não está interessado porque esse produto não chega neles? Sim, pode ser. Né? Não, eu acabei de visualizar, por exemplo, se fizerem Benzinho em formato de minissérie, talvez da Globo funcione, lá, talvez daria uma baita audiência, né? Ele tem uma verdade, faz sentido. E eu, geralmente, quando a gente grava aqui sobre o Oscar, eu gosto sempre de repetir que o Oscar é um prêmio americano feito para americanos. Claro. É isso. Exato. O Oscar é isso. A gente fica querendo... É entretenimento. A gente fica querendo ter um filme no Oscar, sabe, é bater continência pra bandeira americana, cara. É isso. Entendeu? Porque, tipo, a gente não precisa estar lá. A gente tem festivais maravilhosos aqui. Sim. Tem festivais maravilhosos lá fora que olham pra arte do cinema de uma outra forma. Mas a gente tem essa necessidade de, sabe, seguir a linha ali norte-americana e tentar fazer parte do clubinho ali do primeiro mundo. Não fazer parte, é tipo, não tem, acho que não, claro, tem a ver com os Estados Unidos por conta de todo o poderio deles, mas eu acho que é uma questão também de, tipo, aquilo, como as coisas são, né, tipo, sei lá, eu acho que em algum certo ponto é você criticar quem quer ganhar o Nobel ou criticar o Nobel por ele ser suíço. Não, mas é diferente, sabe, tipo... Dani, porque assim, ó, quando você vai olhar o Oscar ele não é uma premiação mundial. Você não olha lá e vê assim, categoria de melhor filme. Vai ter um filme israelense, um filme americano, um filme sei lá o quê. Isso não. O mundo inteiro tá concorrendo em uma categoria com 5 filmes.
muito do Oscar, Sim. entendeu? Eu ainda acho que isso começou a mudar nessa última edição com os novos integrantes aí da academia, e tem até, por exemplo, Guerra Fria, que é um filme polonês, que passou no Festival de Cannes, foi até indicado em outras categorias, né, de fotografia, não só estrangeiro, foi fotografia, acho que direção também foi. Eu acho que começa a mudar agora, também é aquela conversa, quando você falou do cinema mexicano, começa a ser visto outros cinemas começam a ser vistos até pela academia, né? E eu acho que isso é importante numa premiação que é americana, feita por americanos, que se preocupam muito na audiência que isso vai dar, porque obviamente eles vão colocar a Lady Gaga para se apresentar, para que essa audiência suba, né? Para que o público assista o Oscar até o fim. Mas colocando também outros filmes, também é uma chance de ver que o cinema brasileiro pode chegar lá. Se é importante ou não, eu já não sei. Também concordo, tem muitos outros festivais. Eu vibro muito mais quando o Brasil ganha Cannes do que o Oscar. Mas é claro que eu vou estar lá torcendo e vou me emocionar também a hora que ganhar. Eu nunca me esqueço da Fernanda Montenegro. Eu era criança, mas eu fiquei acordado só pra ver aquele momento do Brasil lá, ter a única brasileira indicada ao prêmio de melhor atriz, sendo ainda a Fernanda Montenegro, com aquele filme que pra mim é um dos melhores do Brasil. Então a gente também tem essa coisa da torcida, né, do Brasil, de torcer. Talvez o Oscar funcione muito mais com o grande público, até um público leigo no assunto de cinema, porque a gente que trabalha com isso, a gente conhece todos os outros festivais. As Boas Maneiras ganhou prêmio especial do júri em Locarno. É um festival que, se eu falar para um amigo meu que não sabe o que é Locarno, mas é verdade, e não é chamar a pessoa de ignorante ou de burro, não é isso. Não é. É porque ele realmente não conhece, ele não sabe que isso acontece. No dia do Festival de Cannes esse ano, eu estava aqui na minha casa, fazendo post, acompanhando ao vivo, e aí eu recebi 2 visitas na hora da premiação. Eles não faziam ideia do que era, da importância desse prêmio, e por que eu estava tão feliz que eles estavam ganhando, e eu não falava com eles porque eu estava postando na hora. Porque para mim, o Cannes é uma grande visibilidade, né? E a gente estar em Cannes, numa competição, e também na mostra, Um Certo Olhar, que é a segunda mostra principal, é importante, porque quando o Thierry, que é o diretor, veio para o Brasil, aqui no Reserva Cultural, e deu uma palestra, uma coletiva, perguntaram para ele, por que o cinema brasileiro não aparece na competição? Porque a gente sempre vê Coreia do Sul, a gente vê a Espanha, a gente vê a Argentina. Aí ele falou, quando vocês começarem a produzir filme que não seja para televisão, vocês vão estar em Cannes. Então é isso também, a gente precisa que outros filmes sejam vistos por um grande público e também que sejam aceitos em diversos festivais, e que isso ajude, porque a gente precisa desse boom também de festival, e que esses festivais se tornem conhecidos, o público talvez dá valor não só pro Oscar, mas também fala, olha, o cara ganhou Locarno, prêmio especial do júri em Locarno, vamos assistir. Entendeu? A gente vai assistir, mas o público, que só vai a Ingrid Guimarães, será que ele vai assistir? Às vezes ele nem sabe desse filme. Hollywood anunciou hoje os indicados para os prêmios. O Brasil concorre em 2 categorias: melhor filme estrangeiro, com Central do Brasil, e melhor atriz, com Fernanda Montenegro. É a primeira vez que uma atriz brasileira é candidata ao Oscar. Uma coisa que eu queria saber o que vocês acham. Vocês concordam com aquela crítica que tem muita gente que fala em vários momentos, assim, de que o cinema brasileiro muitas vezes, ou quase sempre, ele é muito fechado em si mesmo e faz pouca coisa universal, ou a gente já passou dessa fase? Já passou faz tempo. Porque é uma coisa que eu vejo muita gente falando, eu falo, gente, eu acho que não, assim, pelo menos o que eu tenho visto, pra mim, assim, são super universais e ao mesmo tempo super brasileiros no sentido de mostrar o que a gente é, mas ao mesmo tempo, mas tem muita gente que ainda tem essa crítica, né, de falar assim, são filmes brasileiros, são só pra brasileiros, as pessoas de fora não se enxergam, não sei, tem gente que diz isso. Não, né? Eu acho até como Nossos Pais, que eu amo esse filme também, a Laís Bodansky, que também pra mim é uma das melhores diretoras do Brasil, e ela trata aquela história daquela família, é uma história universal, pode se passar em qualquer família, mas tem o seu lado brasileiro. Eu acho que a Ana Mulaert faz isso muito bem com Que Horas Ela Volta, porque até essa questão de ter a empregada doméstica
é muito coisa de brasileiro. Lá fora, acho que até a própria Ana falou isso, porque tem esse lobby ainda pra fazer, né? Quando o filme é indicado, tá pré-selecionado, eles têm que ir pra lá, porque a gente é muito pequeno lá, né? Nesse mundo gigantesco aí de blockbuster. E ela falava isso, que as pessoas lá não tem essa coisa de ter uma empregada doméstica anos morando na casa da família, ter esse apego. Então eu acho que são filmes super... podem dialogar muito. Boas Maneiras, que a gente tá falando aqui várias vezes, é outro filme, que ele pode se passar em qualquer lugar. Essa questão fantasiosa, A Sombra do Pai, enfim, eu acho que essa coisa... E sim, também temos os filmes que são super brasileiros. Aquários, eu acho que é muito lá deles, mas também é universal. Mas tá mostrando como é. O Bacurau mesmo, pelo que eu li e pelo que falaram do filme, ele é muito regional, mas também é universal. Mas tem esse poder desses dois lados, né? De mostrar um produto muito brasileiro, mas que funciona também lá fora. Eu acho que tem um equilíbrio muito bom nisso, sim. Eu tô lembrando de dois aqui que você não citou, de diretoras, claro que eu vou puxar pra esse lado de novo. Por favor. Mas tem o Helena, da Petra Costa, que Exato. É super, assim, né? Não fala dela em outro contexto, em outro ambiente, né? Da irmã e tal. Eu acho que ele é pouco brasileiro, inclusive. É verdade. Nesses aspectos, assim, muito universal mesmo. O Califórnia, da Marina Persson. Amo esse filme, nossa, é verdade, o Califórnia. Maravilhoso, né? Também focado... A cultura da menina distancia bastante das nossas questões, né? Apesar de, às vezes, puxar um pouquinho, né? Alguma coisa nacional, é um filme que não é autocentrado no Brasil, né? Sim. E as duas, as divas mor da minha vida, que são a Juliana Rojas e a Gabriela Amaral, com isso de resgatar cinema de gênero aqui, né? Porque horror era Zé do Caixão. Uma boa que não teve mais, assim. E ela, a Cíntia Domit Bittar também, ela tem muitos curtas, né? Ela não tem longas de horror ainda, mas... Eu estudei com a Cíntia, sabia? Eu fiz faculdade com a Cíntia. Eu sou muito fã da Cíntia. Porque eu dei uma disciplina no Cefet só de diretoras e filmes, aí eu focava muito no horror. E as meninas, todo mundo ficou apaixonado com a Cíntia. Ela é maravilhosa. Ela tava em Curitiba agora também, mas tava sem filme, tava lá só pra assistindo mesmo. Nossa, é linda. Todo mundo doido. Quando que essa mulher vai fazer um longa, sabe? Ela é outra perfeita, assim, nesse time do horror. Eu acho que colocar esse cinema de gênero no país já também não é ser autocentrado, né? Apesar que elas valorizam, né? As Boas Maneiras valorizam, por exemplo, festa junina. Sim, né? tem aquela sertaneja, inclusive. Exatamente, né? Coloca nossa cultura bastante. A Marília Rocha, aquele filme Cidade Onde do Futuro? Não, a cidade onde envelheço. Isso, se passa em Belo Horizonte também. Só que as meninas, uma delas não é daqui, né? Portuguesa. Portuguesa. Eu acho que sempre é feito esse resgate em algum nível. Não fica só autocentrado. Eu acho que quem falou isso não conhece cinema nacional. Apesar de ser importante essas nossas questões, né? Pensar nas nossas questões, nos nossos locais, reforçar a nossa cultura, eu acho que nunca fica nisso. Eu acho que sempre pode ser assistido com um pouquinho de paciência lá fora, de uma forma a ter empatia, né? A entender esses personagens brasileiros, né? Sim. Mas é uma crítica que eu vejo há um tempo, e enfim, que eu só vi em algum momento, mas não era nem a pessoa criticando, era lembrando dessa crítica. Eu acho que ela surgiu muito, principalmente nos anos 2000, que a gente teve o famoso boom de filmes de favelas, né? Principalmente. Sim, e daí o pessoal acha que, fala da favela, então é muito brasileiro. Mas mesmo assim, falar da favela... Eu lembro até hoje muito, enfim, que tava conversando com o pessoal de outros países e tal, e um cara da Sérvia falou pra mim que se identificou muito quando assistiu Tropa de Elite. Porque ele falou que porque ele cresceu, ele tem mais ou menos a minha idade. Então, a infância dele na Sérvia foi num período de guerra, né? A Sérvia passou por um período de guerra, de conflitos e tal. E ele falou que ele acordava à noite, de madrugada, tinha tiro na rua, e ele tinha que esconder debaixo da cama. Enfim, ele cresceu num ambiente assim em vários momentos. E aí ele falou, cara, eu me identifiquei muito, e eu nunca imaginei que um cara da Sérvia ia falar pra mim que se identificou com Tropa de Elite. Entendeu? E ele se identificou nesse sentido, de estar num bairro, numa região onde tem violência, e você tá na sua casa, mas você não tá protegido. Ele viu isso, né? Muito, muito parecido. E tudo bem, é outro país, um outro motivo pelo qual aquela violência ocorria, mas faz todo sentido, né? São coisas que são sempre universais e locais ao mesmo tempo, né? Que é uma das belezas. O Central do Brasil também, é super brasileiro esse filme, só que
na verdade, o Central do Brasil é uma história, né, de afeto entre aqueles dois personagens, mas que o pano de fundo é a situação do Brasil, é aquela coisa de querer vender a criança, eles pegando carona, indo pro interior do interior do interior. Então, a gente tá vendo o Brasil ali, mas antes de estar vendo o Brasil, a gente tá vendo a história de uma senhora que cuida de um menino e quer fazer esse menino encontrar a família. Exato. É lindo quando junta esses dois também, né? E também é lindo quando é só história do Brasil mesmo. Enfim, eu acho que a gente... Porque também tem essa questão da peneira. Por que tem essa... o cinema argentino é maravilhoso. Peraí, a gente que trabalha com isso, a gente vê bastante filme. E eu já vi bastante filme ruim argentino. Também. Mas pro grande público, só chega o Darín. Então, é só o Darín. Não, tem muitos outros atores argentinos maravilhosos, que não é só o Darín, que também é um grande ator. Mas a gente vê bastante comédia argentina bem Globo Filmes. Sim. Mas quando vem a peneira aqui, vem o Relatos Selvagens, que é maravilhoso, vem O Segredo dos Seus Olhos, que ganhou o Oscar de filme estrangeiro, e aí vem vindo só a nata do cinema argentino, porque a distribuidora comprou o filme pensando já que ele fez isso. Mas a gente vê bastante coisa ruim de vários países. Quando alguém vem falar que cinema brasileiro é isso, é aquilo, eu falo, peraí, tem vários filmes ruins de todos os países, inclusive americano, né? Vários, inclusive. Muito mais. Muito mais. Então, eu acho que precisa ainda educar o público que o nosso cinema tá aí. Bom, só essa conversa, a quantidade de filmes que a gente já falou, isso que a gente falou de filmes recentes. Sim. Né, desses últimos 10 anos, sei lá, mais 20, com o Central do Brasil e os outros. Mas até os filmes Glauber Rocha, o quanto ele se destacava em Cannes, como ele era querido nesse festival, vários outros nomes, né? Helena Inês estava agora em Curitiba, também deu uma aula na coletiva dela falando do filme, um filme dirigido pela filha dela, que é sobre a carreira dela, que na verdade é sobre uma mulher que fez história no cinema e aí acabou sendo a mãe dela. Claro, ela aproveitou para contar essa história e contou muito bem. Mas ela falando dessa questão do cinema brasileiro também, como ele era aceito antigamente lá fora, né? Como a gente já vinha com esse peso também de ser bem visto lá e aqui ainda ter esse preconceito que ainda tem até hoje, na verdade é um preconceito, né, do filme. Até por questões políticas, os Aquários, não vou assistir. Quando eu fiz o post no Instagram do Cinevitor que o Bacurau tinha sido selecionado, teve um recado assim: se da outra vez já passaram vergonha, agora vai ser igual. A pessoa nem viu o filme, ela não sabe do que é, talvez ela nem tenha visto Aquários, mas por conta do pensamento político dela, ela acha que o Aquários tá falando mal daquele governo que ela idolatra. Ou, enfim. Não à toa a gente tá vendo todo o movimento de preocupação do Wagner Moura agora, né, com Marighella. Exatamente, o filme entraram no MDB e começaram a dar nota baixa pro filme, sendo que ele só passou em Berlim, sei lá, tinha o quê? 10 jornalistas brasileiros lá que podem ter visto o filme, e aí começaram, foi uma das notas mais baixas do MDB, né, porque foi essa coisa pra vamos dar nota baixa pro filme, enfim. Não, e aí que tá, e eu acho que essa que é o grande ponto, a gente vê, nessa conversa a gente consegue perceber o quanto o cinema brasileiro, a produção brasileira, ela é rica, né? Como a gente tem pessoas aqui talentosas, pessoas que levam o cinema para um outro patamar, né? A gente aqui já entrevistou também a Gabriela, a gente sabe do potencial que ela tem, uma diretora nova, com uma visão totalmente, fora da caixinha e tal. Precisa de espaço, precisa de uma estrutura melhor, precisa ter mais apoio na hora de divulgar seus filmes e tal. E se derem condições, ela vai decolar. Entendeu? Ela tem tudo para decolar. Agora, quando a gente vê uma situação dessa, como o próprio Marighella, agora o Wagner Moura, com medo também, falando que nem sabe se vai vir pro Brasil para divulgar o filme e tal, não sabe se volta, blá blá blá, a gente percebe que, assim, essa visão polarizada que a gente tem hoje prejudica, inclusive, esse crescimento nosso cultural, porque independente do filme ser sobre um criminoso, ser sobre um terrorista, ser sobre um cara que, salvou milhões e não sei o que, é um ponto de vista, a história é um ponto de vista, é um lado da história. Exato. Então, assim, a gente vai ver essa história, a gente pode não concordar, a gente pode achar um horror, a gente pode sair de Marighella e entrar na outra sala que vai estar passando Nada a Perder 2, sabe?
Daí, a gente vai, tipo, pô, não tem problema, são outros pontos de vista. A gente precisa construir essas pontes com esses outros pontos de vista justamente pra gente valorizar nosso produto aqui, né? O produto interno. E eu acho que é isso que falta. Falta ao brasileiro um pouco mais de orgulho das coisas que a gente faz aqui, das pessoas que produzem e tal, sabe? Isso que o Wagner Moura vem do Tropa de Elite, que é um cara que fez sucesso. Ficou conhecido pelo público, depois fez novela na Globo. Então, assim, era um cara que era querido pelo público, até se posicionar politicamente e as pessoas acharem que qualquer coisa que ele vai fazer já denigre a imagem do cara por questões políticas, enfim. Tem muita coisa ainda que precisa mudar, sei lá. E a própria compreensão de que a produção artística é um dos pilares de uma sociedade justa plural e democrática, né? Tipo, todo mundo ter direito de fazer o que, de colocar sua voz, né, em forma da arte que quiser. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Plano Detalhe da semana, aquele momento gostoso que a gente tem aqui no podcast Cinemação, quando a gente dá aquela dica para você aproveitar essa sua semana, até porque esse podcast está saindo em pleno feriado, né? Então você tem mais tempo ainda para aproveitar o seu Sabe dia. Que amanhã, dia 19 de junho, é dia do cinema brasileiro, né? Então acho que esse podcast ele vem numa hora muito boa, numa semana muito importante também. Sim, sim. Olha aí, tá vendo? Tudo encaixa, é tudo planejado. Tudo planejado. Vamos lá então para os nossos planos detalhes. Dessa vez eu vou começar aqui, eu trouxe 2 planos detalhes simples, rápidos, indolores aí. Na verdade os 2 são não são tão indolores assim. Mas vamos lá. O primeiro é o seguinte, já faz aí mais ou menos uns 2 anos que eu tenho feito semanalmente acupuntura. E eu queria recomendar isso para as pessoas que ouvem a gente. A acupuntura, ela inclusive já está incluída em vários planos de saúde aí. Então você pode ir lá fazer a sua acupuntura, né, com o aval do seu convênio aí de saúde. E eu tenho feito principalmente porque eu tava assim com uma espécie de tipo uma gastrite assim e tal. Daí eu fui fazer a acupuntura e, parece que tiraram com a mão assim. Eu fiquei encantado com a acupuntura e desde então eu faço até como uma forma agora de prevenção, de diminuição de estresse e tal. Para quem não sabe, a acupuntura ela é uma intervenção, né, milenar que veio lá da China, da Coreia, do Japão ali, e ela tem o objetivo de equilibrar a energia da pessoa e tentar melhorar assim essa interação com o meio ambiente e tal. Ela traz uma harmonização. E é muito isso que eu sinto, assim. Eu sinto uma tranquilidade muito maior. O meu nível de estresse diminuiu muito. Toda essa coisa que eu senti, assim, meio que de uma gastrite e tal, também, tipo, não sinto mais. E, assim, mas tem gente que vai falar, putz, mas tem horror à agulha, por exemplo. Cara, é uma picadinha, um mini belisco, assim, que em alguns pontos, às vezes, dói, em outros pontos não dói nada, assim. E pelo menos no lugar que eu faço, você chega lá, faz a aplicação e fica uns 40 minutos assim, deitado, meditando, quieto e tal. Eu acho isso tão importante hoje, né, nos dias de hoje, com tanto barulho, com tanta opinião, com tanta gente falando, com tanta coisa que você precisa ver, resolver e tal no dia a dia, você parar uma vez só por semana, tipo 40 minutinhos ali e não fazer absolutamente nada. Meditar, respirar, sentir seu corpo e tal. Então, para mim, é uma espécie até de terapia, sabe? Me ajudou muito e esse é o meu plano detalhe para você aí. Eu vou deixar um link aqui no post para quem quiser ler um pouco mais sobre a acupuntura, vai ter aqui. E meu outro plano detalhe, daí é um plano detalhe para conscientização. Por quê? Porque no podcast passado a gente falou lá sobre Olhos que Condenam, né? Série que tá aí na Netflix, que é produzido pela Oprah.
dirigido pela Ava DuVernay, e a gente discutiu um pouco sobre todas as questões que permeiam, né, Os Olhos que Condenam, que vai desde a questão carcerária até a questão racial e tal. Então a gente falou um pouco sobre tudo isso, e aí essa semana saiu a entrevista, né, a Oprah fazendo a entrevista com o elenco e com os personagens ali, as pessoas, né, os 5 adolescentes que foram presos injustamente, acusados de estuprar uma mulher branca no Central Park. O nome lá da entrevista tá como Oprah Winfrey Presents When They See Us Now, né? Então, tipo, é o nome da série, e ela faz essa entrevista. Quando eu assisti, não tinha legenda em português. Eu não sei se até esse momento aqui ele já vai ter. Eu assisti todo ele em inglês, e ela divide o talk show dela lá em 2 momentos. O primeiro momento ela fala com produtores, atores e com a Ava DuVernay. A Ava DuVernay, ela fica ali do lado da Oprah como se fosse quase como uma co-host, né, do papo ali deles. E aí na segunda metade da conversa ela chama os 5 homens, né, que foram acusados, e é muito emocionante, assim. É uma coisa que toca lá dentro da nossa alma. A gente vê o tamanho da injustiça, como essas almas foram quebradas e tal. Então eu acho que é um conteúdo para quem quiser se aprofundar ainda mais nessa questão dos olhos que condenam, né? Essa entrevista que a Oprah faz. A Oprah tá visivelmente emocionada em vários momentos. É lindo, é lindo. E aí tem momentos que vai mostrar o elenco que tá sentado na plateia, a galera chorando, se abraçando, sentindo. É uma coisa muito comovente e que eu acho que é preciso, né? Acima de tudo, é preciso a gente ver essa história pra gente começar, até como a própria Ava fala na entrevista, a gente criar essa consciência para a partir daqui a gente começar a tomar decisões diferentes. Então vale muito a pena. Tá bom? São 2 planos de detalhes simples, profundos aí, gostosos e que vão te ajudar de alguma forma. Stefania, e você? O que você trouxe de plano de detalhe pra gente? Cara, muito massa você ter falado de acupuntura. É bom falar de outras coisas além cinema aqui, né? Acho isso divertido. É verdade. Foi meio lynchiano, assim, né? O David Lynch que gosta de fazer meditação e tal. Não sei. Também recomendo acupuntura. Gosto demais. É que muito bom. Eu queria poder fazer mais. Eu dei sorte que eu tinha uma amiga que tava treinando na época. Tava fazendo curso, aí eu não pagava, não. Ela vinha cá e fazia acupuntura. Pra treinar. Então foi maravilhoso. Eu fui cobaia dela, e como tudo na vida, né? Tatuagem também sou cobaia. E aí, outra profissão aí que vocês podem colocar. Eu não assisti ainda a série da Ava DuVernay, mas as meninas feitas por elas vão fazer um programa sobre isso em breve. Tô curiosa também. E minhas dicas aqui, né? A gente falou de cinema nacional hoje, eu já vou ser mais temática do programa, né? Legal. Que eu tinha feito uma listinha, claro que vou falar de diretora, vocês já sabiam. Eu não conheço tanto cinema nacional, assim, antigo mesmo, sabe? Eu não sou tão especialista. Mas pra quem quer conhecer, assim, bem dos primórdios, as pioneiras, tem que falar da Gilda de Abreu com o Ébrio, de 46, que ela fez sobre aquele cantor Vicente Celestino, e é um filme muito bom, é um filme que tá no YouTube, vocês conseguem assistir esse longa. Então, assim, dá uma ideia, uau, assim, olha como o cinema nacional lá nos primórdios, né, assim, era massa. O que mais? Outro mais vintage, que é a Entrevista, de 1966, também de uma diretora maravilhosa, que foi a única mulher que participou do Cinema Novo, Helena Solberg. Temos um programa dela no Feito por Elas, e é um curta, né? Essa entrevista é um curta de 66, que questiona, posso falar, a mitologia do casamento mesmo, assim. Rapidamente ele fala do ritual, fala de várias mulheres que estão passando por esse processo de casar, e o que elas pensam sobre isso, e é assustador como tem coisas que ainda são assim, né? Uma visão bastante conservadora, e outras surpreendentes, né? De mulheres mais emancipadas. Então recomendo demais essa entrevista da Helena Solberg. Quem puder também conhecer o cinema da Ana Carolina, vou ficar muito feliz. Diretora maravilhosa, que ela tem uma trilogia, né? Mas também pouco vista, pouco comentada, né? Que é Mar de Rosas, Das Tripas Coração. Tem atores famosíssimos em Das Tripas Coração. E Sonho de Valsa. Esses 3 o acesso é um pouco mais difícil, mas fica a dica aí pra conhecer mais o nosso cinema nacional maravilhoso.
e muito diverso. Pô, que sensacional. Sensacional. Uma aula, tá vendo? A pessoa quer conhecer um pouco mais, tem que se aprofundar, realmente. Tá aí. Escutem o Feito por Elas, que vocês vão achar mais dicas também, né? Sim, é verdade. Bom, demais. Então, todos os links vão estar aqui, né, no post. Então, você que não pegou alguma coisa aí que a Estefânia passou pra gente, links vão estar aqui no post. E aí, Vitor, e você? O que você trouxe pra gente aí de bom, de Plano Detalhe? Uma coisa que eu lembrei que a Estefânia falou da Ana Carolina, que ela ganhou o prêmio de melhor direção em Gramado. Uma época que mulher não ganhava prêmios em Gramado. Não sei se muitas outras ganharam também ao longo dos anos. Espero que isso tenha mudado. Sei que a Laís ganhou. Acho que a Carla Camurati ganhou um bocado de prêmio, eu não sei onde. A Carla ganhou, a Laís foi ganhou. histórico, né? Laís Bodanssi tem que ganhar tudo também, né? Laís tem que ganhar minha vida. Mas vocês falaram de acupuntura, eu vou dar uma dica só. Tomem água para não ter pedra no rim. Opa! Ótimo! Porque é uma dor fora do normal. Mas eu vou falar de um filme brasileiro que eu gostei muito, que eu já assisti 3 vezes. Eu assisti em festival ano passado, no Mix, São Miguel do Gostoso. E aí esse ano eu vi de novo para fazer a entrevista, que é o Inferninho, que é do Guto Parente e do Pedro Diógenes. Na verdade, ele surgiu da ideia de um grupo de teatro, o Grupo Bagaceiro de Teatro de Fortaleza. Esse grupo convidou o Guto Parente e o Pedro Diógenes para dirigir, que a princípio seria uma série de televisão, o Inferninho, e aí na construção do roteiro eles viram que seria melhor que virasse um filme. E ele conta a história da Deusimar, que é a dona do Inferninho, que a Deusimar é interpretada pelo Yuri Yamamoto, e aí tem tudo que acontece dentro desse bar, o filme inteiro se passa nesse lugar assim super fechado, e a Deusimar sonha em sair dali, em viver a vida dela, em se apaixonar. E aí a gente vai conhecendo os personagens, e são personagens bem diferentes também. Tem um coelho que é garçom, tem uma galera vestida aí de vários personagens conhecidos, Marilyn Monroe, Wolverine, Mulher Maravilha. Tem uma cantora que canta meio desafinada, que é a Sâmia Delavore, que também é super conhecida do cinema deles. E eu acho lindo, tem uma das cenas mais lindas do cinema brasileiro, talvez desse ano, pra mim ainda é o melhor filme brasileiro do ano, que é um diálogo entre a Deusimar e o coelho, que eles refletem sobre a vida, enfim. Então, assim, não dá pra contar muita coisa também, porque tem várias surpresas no filme, mas é a história, basicamente, desse bar, do Inferninho, e o que acontece ali dentro com a dona do bar e os seus personagens, os amores e os sonhos, as músicas que tocam ali, e tudo que acontece traça também um pedaço aí do Brasil, o que se passa hoje, da questão imobiliária, de corrupção, mas tem também, ele fala muito mais de amor, de uma maneira muito sensível, muito delicada. Então é um filme muito bonito, Inferninho. Tá em cartaz ainda, essa semana ele voltou aqui para São Paulo, mas ele ainda tá num circuito muito fechado, apesar de ter ganhado prêmios em festivais importantes. E aí, começo do ano ele passou em Tiradentes também, e é lindo, vale aí assistir o Inferninho. E uma outra dica, rapidinho também, é um programa que estreou no Canal Brasil, chamado Transmissão, que é com a Linda Quebrada e com a Jupe do Bairro. Programa de 15 minutos que elas recebem. Na verdade, a Jupe do Bairro e a Linda Quebrada são as protagonistas de um documentário maravilhoso chamado Bicha Travesti, que ainda não chegou em circuito comercial, mas ele foi premiado em Berlim no ano passado já. Faz bastante tempo que esse filme está rodando no festival, deve estrear daqui a pouco. E a Linda Quebrada e a Jupe do Bairro são duas cantoras e a vida delas foi retratada, né? O dia a dia delas foi retratado nesse documentário Bicha Travesti, que tem um momento que é um momento de diversão, que são as duas numa espécie de uma rádio, meio que batendo um papo sobre a vida. Elas duas amigas conversando. E aí esse formato acabou indo pro Canal Brasil, que são os mesmos diretores, o Kiko Gortman e a Cláudia Priscila, também dirigem o Transmissão, que é de trans e a emissão juntos. Assim, ele estreou, acho que semana passada, e tem vários convidados muito, muito especiais. Tem a Laerte, tem a MC Carol, tem o Fernando Haddad, a Paola do Masterchef, a Glória Groove, o Vampeta, e tem, quando eu fui nos bastidores, aquele dia era a Ana Mui Laerte, que era entrevistada, que ainda não passou. Passa toda terça no Canal Brasil, na faixa da meia-noite, mas tem também no Canal Brasil Play. E lá no Cinevirtual tem os bastidores, quem quiser assistir a entrevista também, porque elas são ótimas, elas são muito espontâneas e elas falam coisas muito necessárias, importantes e
de uma maneira que a gente gruda e presta atenção no que elas estão falando, que é muito, muito bom. Então, transmissão no Canal Brasil e o cinema e o Inferninho. Demais, demais. Olha aí, só dicas ricas aqui. E aí, Dan, vamos fechar esse plano detalhe? Vamos. Eu vou indicar, já que a gente tá na pegada do cinema nacional e de acupuntura. Mas na parte de acupuntura não vai. Mas enfim, eu queria indicar um livro, mas antes disso eu vou indicar 2 filmes, porque como a gente tá falando, são filmes nacionais dirigidos por mulheres, os 2 estão disponíveis na queridinha Netflix quando a gente estiver ouvindo, mas um deles vai estrear, eu ainda não vi, inclusive, eu vou indicar sem ter visto. É que é um filme que vai estrear daqui a algumas horas na Netflix, eu provavelmente vou ver logo que ele sair, que é o Democracia em Vertigem, da Petra Costa, que tá pra sair agora, quando, enfim, tá pra ser lançado e tal. Fez sucesso lá em Sundance e tudo mais. E, inclusive tem texto dele no Cinemação desde o Festival de Sundance, porque a gente tem a parceria lá, mas enfim. Mas, enfim, fica... Acho que é um documentário importante pra gente assistir, mesmo sem ter visto, já quero indicá-lo pra todo mundo. Vou indicar um outro filme que tá na Netflix também, que é um filme que quando eu vi no cinema, achei super bonito, assim, de uma maneira que eu nunca imaginei. Ele é, tipo... Eu já indiquei aqui, mas vou reindicar, que é O Paraíso Perdido, da Monique Gardenberg. Adoro esse filme. Ele falou do Inferninho, eu falei, gente, tá muito Paraíso Perdido. Sim, exatamente. Ótimo, tem o Jalu... Isso, e a ideia foi muito isso, assim, tudo foi conectando, falei, vou indicar O Paraíso Perdido de novo aqui, que é um filme muito sei lá, quando eu vi, eu achei ele tão bonito, assim, tão, sei lá, não sei explicar, é um negócio muito louco. Enfim, indicando esses 2, eu quero indicar um livro que eu terminei de ler, que foi um livro que eu achei do nada, assim, tinha uma coisa de promoção na livraria, tava R$10, e sabe quando você folheia e acha ele bonito, aí você fala, nossa, acho que eu tô precisando de um livro assim, um livro leve e tal. É um romance super gostoso de ler, super rápido de ler, inclusive, assim, que a leitura flui tão bem que você lê rapidamente. Ele se chama O Amor Segundo Buenos Aires, de um jornalista chamado Fernando Scheller, né, o autor do livro. E é um livro super, assim, só pra, enfim, para as pessoas terem noção do que é. Ele é a história centrada basicamente no Hugo, que é um cara que um brasileiro que foi morar em Buenos Aires, porque ele estava completamente apaixonado pela Leonor, que é uma brasileira, filha de um argentino. E ela foi para Buenos Aires para tentar se conectar com o pai, para tentar se aproximar do pai. E aí esse cara acaba encontrando trabalho. O livro começa com ele basicamente percebendo que aquele relacionamento não vai rolar, que ele precisa terminar aquele relacionamento. E aí a gente vai vendo outros personagens se entrelaçando. E é todo um livro sobre amor mesmo, mas amor em todas as formas mesmo. Então, assim, no fim das contas, o grande amor do Hugo, que era inicialmente pela Leonor, passa a ser pela cidade de Buenos Aires. E a gente vai vendo outros personagens chegando, e aí cada capítulo é sempre assim, alguém segundo alguém. Então é sempre Hugo segundo Carolina. Aí você descobre um pouco quem é a Carolina, mas é ela colocando as impressões dela sobre quem é o Hugo. Aí tem, sei lá, Carolina segundo fulano. Aí é o fulano contando um pouco da Carolina. E aí aos poucos você vai entendendo essa história e as relações entre esses personagens. E é super bonito, super gostoso de ler. E dá uma vontade de ir pra Buenos Aires que vocês não fazem ideia. Você Ele encontrou o Darim no livro? Então. Mas porque ele já é uma visão bem recente. O livro é de 2016, então a visão do livro é de uma Buenos Aires já um pouco decadente, né? Dessa crise que a Argentina vem enfrentando. É sofrido? O livro? Não. Não é não. É bem bonito, assim, é bem de inspirador, sabe? Mas não é sofrido, não. É tudo muito, muito leve, assim, eu achei. Tem uns dramas que eles passam, né? O personagem principal tem umas dificuldades lá e tal, que não tem por que contar, porque tem um pouco da graça da leitura, mas eu achei muito bonito. E, assim, muito gostoso de ler mesmo. E como ele mostra coisas de Buenos Aires e conta detalhes da cidade, ele é muito, até, enfim, dá pra usar até como um guia, sabe? Tipo, conhecer os lugares, depois se você puder ir pra Buenos Aires, conhecer os lugares que você leu nos livros e tal. Ele tem mapas da cidade com os pontos onde aquela história vai ser contada. Então cada capítulo, tipo, tem um café tal na rua tal, sabe? Bairro tal, com a feira que eles vão e tal. Mas assim, é uma delícia de ler mesmo, então fica um livro gostoso. É ótimo pra quando você leu vários livros técnicos, acadêmicos, sabe? Você tá estudando, aí você fala, preciso de uma coisa só pra dar aquela relaxada, ele é ótimo, então fica a dica.
aqui no final do podcast Cinemação 324, né? Batemos esse papo sensacional aqui sobre os 20 anos que o Brasil não aparece lá com um filminho lá no Oscar. A gente veio aqui tentar descobrir por que isso acontece, e a gente teve aqui a participação sensacional da Estefânia, do Vitor, que vieram ajudar a gente a discutir um pouco sobre esse assunto. Eu queria, primeiro de tudo, agradecer a participação de vocês. Estefânia, muito obrigado por você estar aqui com a gente, por vir aqui trocar essa ideia com a gente. A gente sabe que a sua agenda é difícil, mas você sabe aqui que as portas do Cinemação estão sempre abertas para a hora que você quiser nos ensinar um pouco mais, né, também sobre diretoras, filmes dirigidos por mulheres e tal. A gente está sempre pronto para aprender, e queria que você também deixasse o convite, né, para as pessoas irem lá ouvir você em outros podcasts, saber aí dos seus outros projetos. Ô, gente, brigadão, fico honrada de participar, gosto muito. Eu esqueci de falar, mas eu tenho também o Discos da Estê, que não é um podcast, mas é o meu perfil queridíssimo no Instagram. É verdade. Que é só pra me divertir mesmo, sabe? Mas é bom ter alguém de voyeurs enquanto eu me divirto. Então, se vocês quiserem lá pegar umas dicas de música, todo santo dia eu posto uma capa de disco. Legal. E os stories com que eu tô ouvindo no Spotify e tal, e que eu sou muito viciada, né? Em música. Então, é a minha outra dica, se quiser me achar aí nas internet. Eu nem entro muito no Twitter, mas reforçando aí, feito por ela, Cinematório também, galera. Obrigadão. Legal, show de bola. Obrigado novamente. Vitor, obrigado também pela sua presença aqui. Foi demais, mais uma vez, né? Segundo podcast seu aqui com a gente. Espero que seja o começo aí de uma longa jornada. Adorei também, pode me chamar sempre, viu, que eu adoro participar. Aliás, eu participei do podcast também do Cinematório agora em Curitiba, com a Raquel. Legal. E é isso, Cinevitor no site, no YouTube, nas redes sociais, é tudo Cinevitor, é só procurar que eu tô lá. Gente, obrigado novamente. Dan, mais um podcast gravado, dessa vez assunto nacional, de interesse público. Sim. Não, e muito bom ter gravado esse podcast, falar sobre esse assunto, calculadinho, né, com o lançamento da Petra no Netflix, com o Dia do Cinema Nacional. Sim, com certeza. Com certeza, tudo calculado. Então é isso aí, valeu, Vitor, brigadão. Obrigado, Stê. Obrigada, gente. Todo mundo que tá ouvindo, até semana que vem. O podcast Cinemação 324 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.